CBN Campinas. Na internet cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol Globo CBN. Guarani. Apresentação Júlio Nascimento. 3h06. Grande abraço para você ligado aqui no Futebol Globo CBN Campinas. A partir de agora, as emoções da Série C do Campeonato Brasileiro. No aniversariante Brinco de Ouro da Princesa, a bola rola para Guarani Amazonas. E todas as emoções através do rádio você tem aqui na CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. O pré-jogo para você aqui em FM 99.1 pelos aplicativos através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos chegando com a melhor cobertura de Guarani e Amazonas. É a 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. E olha a importância desse jogo. Guarani é o 4º colocado com 15 pontos. Se vencer, pode até, quem sabe, pular para a liderança do campeonato. Já o time do Amazonas começou a rodada como 5º colocado, tem 13 pontos, mas já perdeu posições. Caxias e Floresta pontuaram, colocaram o Amazonas agora no 7º lugar. É jogo grande para você conferir a partir de agora com o timaço da CBN Campinas. Um domingão de muito futebol, claro, estaremos de olho em Série A, Série B, Série C do Campeonato Brasileiro e você vai curtir depois de Guarani e Amazonas o primeiro teste do Brasil pré-Copa. Tem a seleção em campo e é claro que a CBN transmite direto do Maracanã o duelo do Brasil contra o Panamá. Então a partir de agora, até 9, 9h30, 10 horas da noite, tem muito futebol para você aqui na CBN Campinas. Então, sem mais delongas, vamos girar o nosso timaço, trazendo os primeiros destaques do jogo. Vamos ao Brincão, o aniversariante do dia, o Brinco de Ouro da Princesa. Chegando Antônio Lupe com o primeiro destaque do Bugre. Tudo bem? Um abraço pra você, Lupe. Oi, Júlio. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem acompanha mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. Hoje é aniversário do Brinco de Ouro, 73 anos aqui da Taba, do berço, da casa do torcedor do Guarani, que hoje será palco do duelo entre Guarani e Amazonas pela Série C do Campeonato Brasileiro. Guarani chega embalado após a vitória em cima do Mar por 2-0 fora de casa e quer conquistar a reabilitação jogando como mandante, porque a última partida aqui no Brinco, Guarani perdeu para o Ituano e por isso quer dar uma imagem melhor ao torcedor jogando aqui no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani, que pode assumir a liderança, como você disse, da Série C do Campeonato Brasileiro, e o técnico Hélio Cizenando repete o mesmo time que enfrentou o Barra na última rodada, na vitória por 2-0, com o Rian na lateral direita, mantido, na zaga Maurício Antônio, Jonathan Costa, Isaac, que completou 100 jogos com a camisa do Bugre, também está confirmado, no ataque Maranhão e Guilherme Cachoeira. Com isso, Herbert fica no banco à disposição do técnico Hélio Cizenando e o Ian também. Ian que volta de suspensão, ele que ficou fora da partida em Santa Catarina na última rodada. Outro detalhe, o Guarani hoje estreia o seu novo uniforme da Reebok, que foi apresentado na última quinta-feira. Numeração fixa, por isso o torcedor do Guarani pode ter um pouco de ficar estranho ao ver os números na camisa dos jogadores do Bugre, mas com a nova fornecedora de material esportivo, numeração fixa até o fim do campeonato, viu, Júlio? É isso aí, o Brinco de Ouro hoje chegando no seu ano 73, em 73 anos, inaugurado em deixa eu fazer uma conta aqui rápida de cabeça, mas é isso mesmo, 1953, 2026, 73. Confirma. É isso aí, 73 anos do Brincão.
hoje completados. Inclusive, daqui a pouco vou trazer algumas curiosidades sobre a Tábua Bugrina aqui durante o nosso pré-jogo. E o Onça, ou é a Onça, ou Onça, a Onça, o time que agora é comandado por um velho conhecido aqui do futebol campineiro, certo, Antônio Lupe? Nem tão velho conhecido assim também, né? Novo conhecido, né? É um conhecido, né? Vamos ser mais objetivo, né? E, aliás, é a grande novidade no time do Amazonas, né? Rodrigo Santana, que até outro dia morava aqui em Campinas, só que não trabalhava aqui no Guarani, trabalhava na Ponte Preta. Ele entregou o cargo no início da semana e poucas horas após entregar o cargo de treinador da Ponte Preta, já assumiu o convite do Amazonas e hoje ele estreia no comando técnico da Onça Pintada, o Amazonas, que começou bem a Série C, só que depois caiu de rendimento e por isso optou pela troca no comando técnico. Lembra de Ronaldo, Júlio, vice-campeão paulista com o Guarani em 2012? Ronaldo atacante, depois Isso. brilhou na Portuguesa e tudo mais. Exatamente, ele não joga, mas está no Amazonas, está suspenso e por isso é o principal desfalque da equipe da Onça Pintada, que tem Marcelo Cirino, hein? Lembra dele? Camisa 7, confirmado no time titular para o duelo contra o Guarani. Um dos gols mais bonitos em finais de Copa do Brasil, assinados por Marcelo Cirino, hoje é um dos atacantes aí da Onça Pintada. Não gosto de onça, viu? Eu prefiro outros animais, leão, mais legal. Eu não gosto de onça aí. Qual é o seu animal favorito? Isso aí é complicado, quem eu falar um negócio aqui. Eu falo o meu é o panda. O panda. Panda? Panda. Mas dizem que é fofo, só que é perigoso, né? Por isso. Assim, é fofo, mas não pode chegar perto, porque ele se atrapalha, mas ele mas pode ele bater é uma também. É uma gracinha. Cara, eu vou de leão, hein? Boa. O rei da selva, né? Não tem jeito. Eu ia falar dinossauro, que tem nada a ver com animais. nem sabe se existe ou não. Vamos pra cabine da CBN, trazendo os primeiros destaques. Ele que vai trazer as emoções do jogo. Tá lá fazendo o aquecimento, fazendo as anotações finais. Porque daqui a pouco vai ter Ziriguidum no Brinco de Ouro, o aniversariante do dia, o Brincão. Tudo bem, Carlos Cabela? Grande, forte abraço. Olá, boa tarde para você, Júlio. Boa tarde a todos aqueles que estão ligados e conectados com a gente aqui no Sonzão da CBN Campinas. Olha, uma tarde maravilhosa, viu? Não é uma tarde de verão, mas um céu com poucas nuvens, pelo menos na minha visão daqui, poucas nuvens. Não devemos ter chuva, nesse momento 24 graus, uma tarde muito agradável para uma grande partida de futebol. Num domingão, 4 horas da tarde, a gente estava conversando, eu não me lembro um jogo 4 horas da tarde que eu fiz a última vez, não me recordo. O domingão, 4 horas da tarde, era antigamente o horário oficial do futebol brasileiro, né? No brinco eu tô puxando pela memória. Na temporada, recentemente você fez São Bernardo e Ponte, né? Lá fora de casa, exato, 4 horas. Exato, fora de casa, exato. Agora no brinco fazia tempo, hein, Cabela? Fazia tempo que eu tinha um jogo aqui às 4 horas da tarde de um domingão. Mas tem hoje, e tem o Amazonas pela frente, tem grande jogo, viu, Julião? E você sabe que essa coisa de horário aí aconteceu de repente, né? Porque o jogo estava marcado pra amanhã, segunda-feira. Aí a Polícia Militar avisou, CBF, não tem jeito, tem jogo da Ponte, tem jogo do Guarani, vai ter que mudar um dos jogos, porque senão o nosso contingente não dá conta aqui, e não pode, né? Tem uma lei que proíbe a realização de jogos de Ponte e Guarani no mesmo dia. Aí passou pra domingo, 6 horas. Aí alguém bateu na porta lá, jogo da seleção, não dá, tem que tirar. Aí foi pra 4 horas. Que bom, tem né? mais um detalhe em tudo isso daí, Júlio, tem mais um detalhe em tudo isso, o Lupe tá sabendo, inclusive, eu tinha um baita de um evento hoje, pra eu falei, Júlio, coloca na segunda, deixa o domingão o Júlio, eu tenho um evento, raramente tem um evento como esse e tal, mas o jogo é 6 horas da tarde, beleza, aí a CBF falou, não, o Cabela tem um compromisso, vamos ferrar ele. O jogo umas 4 horas da tarde. Aí é pra ajudar, né? É pra ajudar, Julião. Sensacional, hein, Carlos Cabela? Muito Vou ligar bom, lá pro muito seu bom. Samir lá. E detalhe, Júlio, que perdi o evento, tudo bem, tem problema, tem que trabalhar, sem problema, né? E não vou ver o jogo da seleção, porque a hora que eu chegar em casa tá acabando já. Mas vai ouvindo os Carolices, hein? Com certeza, isso com certeza. Aliás, falando em jogos de seleção brasileira, ao lado do Carlos Cabela, será que ele já trocou a camisa? Fiquei sabendo aí que tivemos uma intercorrência no caminho. Nascimento, boa tarde aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. Rapaz, dizem que é sorte, né? Dizem que é sorte. Estava caminhando a pé da minha casa até o estádio Brinco de Ouro, eis que uma pomba... Nossa.
Fez as suas necessidades na minha camisa da CBN, sujou minha calça. A pomba tava mais afiada do que o João Fonseca no saque, né? Ih, rapaz, tava, viu? Então, quem tá acompanhando pelo YouTube, se perceber uma saliência na minha barriga, eu coloquei uma blusa por baixo da minha camisa. Porque daí eu cheguei aqui no Brinco de Ouro, fui passar uma água, fui lavar a camiseta, não saiu totalmente, então ela continua suja, agora tá molhada, vem aquele ventinho, já sabe a situação. Então eu tô com uma blusa aqui por baixo da minha camisa da CBN aqui pra poder proteger, viu, Júlio? E daqui a pouco, 4 horas, Gabi, tem um compromisso chato pro Guarani, né? Porque é confronto direto e o fator casa hoje é fundamental, hein? E, Júlio, vamos fazer então esse retrospecto, né? Porque contra o Ituano, na última vez que o Guarani atuou aqui no Brinco de Ouro, o cenário era o seguinte: se vencesse, assumiria a liderança de forma provisória. Foi lá e perdeu. Hoje o cenário que você passou na abertura é o seguinte: se vencer, o Amazonas assume a liderança, pelo menos de forma provisória, vai ter que esperar as partidas do Paysandu e do Brusque. Então são provas de mini pressão que essa equipe vai lidando ao longo do caminho desta Série C até chegar à fase final para estar realmente preparado. E hoje este confronto direto, o Amazonas apenas 2 pontos atrás do Guarani, o favoritismo é todo do Bugre, mas tá na hora de vencer, tá na hora de convencer, assumir logo a liderança do Campeonato Brasileiro da Série C, que hoje é o lugar do Guarani. Hoje o Guarani tem time para liderar a competição. Agora, precisa fazer o seu dever de casa diante de uma equipe muito experiente. Tava estudando para a partida de logo mais, depois se você quiser eu vou passando aqui, mas foi me chamando a atenção, né? Goleiro Renan, falei, opa, eu lembro do Renan no Botafogo, fui ver 37 anos. Falei, opa, eu lembro de ver o Yuri, lateral direito, já passou por Avaí, por Ituano, 33 anos. Marcelo Cirino, já tem 34 anos, o Lupe já passou aí, ex-Atlético Paranaense, Internacional Flamengo. É uma equipe muito experiente. O Guarani vai ter que tomar cuidado, é aquela velha história, não fez o gol no começo, a equipe experiente sabe lidar, sabe mudar panorama de jogo, trazer a torcida contra a equipe da casa. Então o Guarani vai ter que ter muita paciência, o que não teve nas últimas vezes que esteve aqui no Brinco de Ouro, mas o Bugre é favorito, tem tudo para vencer o Amazonas e sim assumir a liderança, pelo menos de forma provisória. Daqui a pouco a gente vai fazer aí uma análise também, né, sobre essas figuras conhecidas desse time do Amazonas. O Lupe e o Gabi trouxeram aqui jogadores já rodados, experientes no futebol nacional. Então hoje, duelo difícil para o Guarani, mas é jogo em casa, jogo no Brinco de Ouro. Quem sabe para dar um presente aí, né, pro Brincão, trazendo uma vitória importante que será fundamental para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. E ele estará atento aos jogos do Brasil e do mundo, trazendo tudo o que acontecer no mundo da bola. Ele comanda o Central da Bola neste domingão. Tudo bem, Fábio Scheibe? Fala, Júlio Nascimento, muito boa tarde, ouvinte CBN, ouvinte torcedor do futebol Globo CBN. Hoje tem muito futebol, né? Série A, também tem Série B, tem Série C, Série A, última rodada antes da parada para a Copa do Mundo, né? A 18ª, mas também tem tênis, viu, Júlio? Daqui a pouquinho está começando em instantes a partida entre João Fonseca que venceu o Djokovic no último sexta-feira, né? Acabou vencendo o Djokovic na última sexta-feira. Uma vitória heróica e histórica também para o nosso brasileiro João Fonseca. E hoje, pelas oitavas de final de Roland Garros, ele enfrenta o norueguês Casper Ruud, que atualmente ocupa a 16ª posição da ATP. Um jogão. Torcemos aqui pro João Fonseca, eu trago todas as informações desse jogo lá em Paris. Futebol brasileiro pela Série A, hoje 18ª rodada, mais cedo tivemos a vitória do Bragantino, 3-1 para cima do Internacional. Às 4 horas tem Palmeiras e Chapecoense no Allianz Parque. Último jogo do Allianz Parque, com o nome Allianz Parque, vai mudar de nome, o Palmeiras jogando contra a Chapecoense. E também às 4 da tarde tem Vasco e Atlético Mineiro. Mais à noite, 8h30, depois do jogo da seleção, tem Cruzeiro e Fluminense e o Remo recebendo o São Paulo. Tem Série C também, além do jogo do Guarani, tem a Inter de Limeira enfrentando o Ipiranga, 4 da tarde, Santa Cruz e Ferroviária. E às 6h30, olha só, você falou que não tinha jogo da seleção, o Guarani mudou, antecipou esse jogo, mas Anápolis e Maranhão tem bola rolando às 6h30 da noite, mesmo horário do jogo da seleção. Mas aí é problema dos caras lá também, né? Estranho isso, hein? 6h30. Anápolis e quem? Maranhão, jogão, hein?
Anápolis e Maranhão jogando às 6h30 da noite lá em Goiás. E aí depois o Brasil, então quer dizer que eu falei 10 horas, mas então a gente pode estender pra 11, então. Tem futebol na CBN até umas 11, então. Tem o jogo do Tricolor Paulista, né, lá no Mangueirão, enfrenta o Remo, isso pela Série A do Brasileirão. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes aqui, também tem Série B, a gente fala bastante de Série B, de Série A e de Série C, pedindo a participação do ouvinte também, né, Júlio? Você estará aí nas mensagens, no WhatsApp, no 19991869070, ou se quiser também, no chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. Boa, Fábio Scheib. Agora são 3 horas e 21 minutos, são estes os destaques da nossa jornada. Daqui a pouco tem muito mais. Mais um giro direto do Brinco de Ouro, trazendo tudo de Guarani e Amazonas. Trabalhos técnicos da CBN com o Nilson Belisário. Quem é que tá lá? Naldo Bene hoje está na casa, Naldo Araújo então na técnica de externa, trazendo esse sonzão pra você direto do Brinco de Ouro da Princesa. Agora são 3 horas e 22 minutos. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Sabe o que acontece quando você decide correr? Você faz história. A vida pede movimento. E a história se faz correndo. Se na vida você precisa de mais tempo, na corrida, quanto menos tempo você tem, mais perto da vitória você fica. Porque a cada passo você busca o novo. Um novo movimento, um novo sentimento, um novo tempo. De novo e melhor. Sabe o que acontece quando você decide correr de novo? Você refaz a história e descobre a próxima vitória. E aí, vamos para a próxima? Corrida Integração 2026. A sua maior vitória é a próxima. Inscreva-se agora em corridaintegração.com.br. O frio está chegando e para muita gente, ele vem acompanhado de dificuldades. Faça parte da campanha do Agasalho 2026 da EPTV. Você pode ajudar doando roupas e cobertores. Acesse campanhadoagasalho.eptv.com.br e confira os pontos de coleta espalhados pela sua cidade. Sua doação pode aquecer quem mais precisa. Aumente a temperatura do bem. Doe. Apoio CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Amazonas. 3 horas e 24 minutos, estamos de volta aqui com o nosso Enquanto a Bola Não Rola. Daqui a pouco tem o jogo começando às 4 horas com a narração de Carlos Cabela, comentários de Gabriel Castro, reportagens de Antônio Lupe e o Central da Bola com Fábio Scheib. Voltamos com o Antônio Lupe, até porque quero saber aí desse uniforme. Então hoje teremos a estreia do novo manto bugrino. Tem algum detalhe que chame a atenção? Qual vai ser o uniforme utilizado hoje? O que você tem de informação, meu caro Antônio Lupe? Bom, Júlio, vamos lá então. O que eu tenho de informação? Aliás, os jogadores do Guarani subiram neste momento não, né? Há aproximadamente 3, 4 minutos estão realizando o trabalho no aquecimento. O uniforme de aquecimento, ele é branco, mas o Guarani vai jogar com o seu uniforme principal na cor verde. A Reebok, né, que volta ao Estádio Brinco de Ouro da Princesa após quase 26 anos, né, a última vez aí, anos 2000, em que o Guarani teve a empresa como fornecedora de material esportivo. Muita gente gostou, mas alguns torcedores
esperavam mais. Eu tô vendo aqui bem de perto o uniforme de aquecimento dos goleiros. Eu particularmente, eu gostei, né? Um azul mais escuro, algumas tonalidades na cor roxa, como já de costume dos goleiros do Guarani. O que pega, Júlio, o que o pessoal tem reclamado bastante é o preço, né? Na casa aí dos R$400 a camisa original, a camisa verdadeira, a camisa de jogo. O pessoal achou o valor um pouquinho salgado. Realmente, no meu caso, né, olhando as minhas finanças, fica salgado comprar um uniforme de um clube de R$400. Talvez esse seja o ponto aí em que o torcedor mais se preocupa, o valor cobrado pelo uniforme. Aquecimento rolando aqui no gramado do Brinco, o torcedor vai chegando, o movimento tá legal, expectativa de casa cheia para o duelo contra o Amazonas, Nascimento. Muito bom, muito bom. Daqui a pouco teremos, inclusive, viu, o Lupe, fica esperto aí, teremos uma apresentação hoje do Guarani Indians, hein? Que é o time de futebol americano do Guarani. Então hoje teremos aí uma apresentação para a galera que quer conhecer mais do futebol americano e também do flag football, que é a modalidade aqui no Brasil. Inclusive modalidade olímpica agora. 3h27, Guarani tá na pedra, Lupe, então só repita por gentileza, né? O mesmo time que enfrentou o Barra, certo? Correto, com Kaique França no gol, camisa 1. 22, Rian na direita, Maurício Antônio, que hoje tem a número 2 nas costas, e Jonathan Costa com a 95. Emerson, lateral esquerdo, a meia dúzia. Meio campo, William Farias, camisa número 3. Carlos Eduardo veste a camisa número 15. O Isaac com a 21. E o João Paulo com a camisa número 10. No ataque, Guilherme Cachoeira, camisa 11. E Maranhão, centroavante, com a 99. O técnico Hélio Cisanando escalou o Guarani. As duas dúvidas, Gabriel Castro, eram Rian e Isaac. Rian vai na lateral direito, vence a concorrência com o Ian Henrique e Nayan. E o Isaac mantido com o Herbert no banco, escalado o Guarani pelo professor Hélio Cisanando. E as duas dúvidas a gente consegue entender. A primeira é porque você tem 3 opções na lateral direita e 3 opções que têm dado conta do recado, né? Eu acho que tanto o Ian, lateral direito, que assumiu a titularidade no decorrer da competição, correspondeu, acho que não tomou conta da posição, mas eu acho que ele acabou correspondendo. E na última partida entrou o Rian, que estava uma dúvida, né? Quando que ele vai estrear? Precisa tomar conta da posição. Tava todo mundo esperando o Rian durante muito tempo, né? Ele ficou aqui no Brinco de Ouro, sofreu com lesões, e aí ele estreou, foi bem, a equipe venceu. Então o Hélio Cisanando, ele vai tentando colocar sempre a mesma equipe, vai mexendo o menos possível, até para dar uma sequência para o jogador também, para ele tomar uma decisão. Olha, o meu titular vai ser o Ian, não, o meu titular vai ser o Henrique, não, o meu titular vai ser o Rian mesmo. Então ele está dando uma sequência para os 3 laterais que hoje estão em condições, para quando chegar realmente essa reta final, ele saber com quem ele pode contar. Bom, os 3 já jogaram a primeira fase, eu sei como é que eles se comportam, dependendo do jogo, eu vou utilizar esse ou aquele, porque só o treinamento você não consegue ter o real potencial do atleta e como ele lida com pressão. Então eu acho que o Hélio Cisanando acerta, vai dando ritmo de jogo para o Rian, vai fazer na segunda partida, foi bem diante do Barra, então você mantém o lateral direito hoje novamente, dando uma oportunidade para o Rian. E a outra, essa é um pouquinho mais polêmica, porque ele já cansou de desperdiçar oportunidades. Tem muito torcedor que não pode nem ver ele na frente. Agora, ele não fez uma partida. Tem narrador que não pode ver ele na frente também. Mas ele foi bem diante do Barra e tecnicamente ele consegue acrescentar. O problema é que muitas vezes ele demora para acrescentar, ele demora para acender na partida e o jogo ele não permite, né? O jogo precisa de um jogador aceso, um jogador participativo o tempo inteiro. Então hoje mais uma vez o Isaac jogando em casa ao lado do João Paulo, ele tem uma ótima chance de mostrar, peraí, eu consigo jogar ao lado do João Paulo. João Paulo vai um pouquinho mais para a ponta direita e eu fico aqui na meiuca. Ou de vez em quando inverte, cansou um pouquinho, porque a gente sabe que ponta, né? Precisa voltar para marcar. O João Paulo é bastante participativo, então em determinado momento, até para ele respirar na partida, o Isaac vem e faz essa função, deixa ele ser o articulador, deixa ele correr um pouquinho mais, vem aqui para a ponta. E João Paulo, fica um pouquinho mais aqui, faz a marcação-pressão ali dos zagueiros e eu volto para marcar aqui um ponto ou até um meio-campista. Então eu acho que o Hélio Cisanando também, neste pensamento aí de ver se ele pode contar com o Isaac
numa reta final ou não, vai dando cancha, vai dando minutagem, vai sabendo as opções que ele tem para jogar com 3 atacantes, que ele já sabe que ele tem o Herbert, ele já sabe que tem o Guilherme Parede, ele sabe que tem o Luca no banco de reservas. Agora, o Diego Torres, quando entrou, não foi muito bem na última oportunidade. Então, ele precisa de um meia para, em algum momento, fazer a função também do João Paulo. Então, eu acho que é aquele teste que ele vai fazendo que é importante. Eu acho que cabe ao longo da competição. O Guarani tem um time superior, não é só um achismo, vou te colocar numa fogueira, não é isso. Mas eu acho que é válido sim. Vamos ver se o Isaac vai dar conta do recado, porque senão tem um banco de reservas com sombras aí que são gigantescas, né? O Luca é um jogador que quer, o Herbert quer retomar, o Mirandinha quer retomar a titularidade, tem muito jogador e aí entra no ataque, o João Paulo volta para o meio, então tem uma grande responsabilidade o Isaac no dia de hoje. E é muito importante hoje o Isaac, né, ter um jogo importante justamente para ter essa confiança da torcida novamente. A gente sabe que o Isaac vive altos e baixos nessa relação com a torcida do Guarani, mas ultrapassou a marca de 100 jogos contra o Barra. Quem sabe hoje pode ser um jogo especial aí pro Meia Bugrino, até para devolver essa confiança da torcida pro Isaac, que é um jogador que o Cizenando adora, hein, Gabriel Castro? O Hélio gosta muito dele. O Hélio sempre fala da versatilidade do Isaac, né? Segundo volante, meia, joga na frente, então tem... E é um jogador com currículo de Vasco, Grêmio, ou seja, o Isaac sabe jogar. O que a gente cobra dele é um pouco mais de intensidade, às vezes, né? É isso, ele precisa demonstrar o que ele sabe. Ele tem a experiência que você citou dos clubes com que ele passou. Ele é um jogador versátil, ele pode ser um segundo homem de meio campo, então ele pode jogar ao lado ali do William Farias. Só que o Carlos Eduardo hoje está num momento muito melhor que ele, então hoje ele não consegue essa posição do Carlos Eduardo, que também tem a confiança, né, do treinador do Hélio Cizenando, pelo que apresentou no Capivariano e pelo que está fazendo na equipe do Guarani. E ele pode jogar também como meia, já jogou como ponta, enfim. Só que já jogou e jogar bem são duas coisas distintas. Ele já foi ponta, ele já foi meia, ele já foi segundo homem de meio campo. Mas ele não rendeu em todas essas posições. Eu acho que hoje, jogando centralizado, com 2 jogadores ali fazendo a cobertura, caso do William Farias e do Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo sabe jogar, o João Paulo sabe jogar. Fica mais fácil pra ele, então aumenta a responsabilidade do Isaac, certo, Carlos Cabelo? Você falou que ele jogou em várias posições e até agora não mostrou nenhuma delas legal, né? Põe ele de goleiro. Aí é um pouquinho... O goleiro aí tá muito bem servido. Aí Kaique França aí não tem chance nenhuma. Mas se ele tem essa confiança do treinador, se ele tem essa experiência e é um jogo em casa, ele tem tudo hoje para desempenhar um bom futebol. Tem mais uma oportunidade, o Isaac, algo pra gente observar ao longo da partida, se ele vai chamar a responsabilidade, se ele vai ter a personalidade de atuar, porque pode ser que ele erre uma, erre duas, erre 3 vezes, e a torcida vai pressionar, e aí? Ele vai se esconder ou ele vai falar, vai dar a volta por cima e vai jogar ainda melhor? Então é algo pra gente observar ao longo da partida o desempenho do Isaac, porque é um jogador que o Guarani precisa contar. O Diego Torres não deu conta do recado contra o Ituano, quando não tinha o João Paulo, então o Isaac ganha novamente essa oportunidade para poder ser esse meia e jogar responsabilidade pro Hélio Cizenando. E aí, o Herbert, o Mirandinha, vai jogar com 3 atacantes, o Luca ou não? Vai jogar com 2 atacantes de ofício e o João Paulo ali mais ou menos perto do Isaac, com 2 meia, pode fazer um 4-2-2-2, enfim. Ao longo da partida ali a movimentação, esse esquema tático do Guarani pode se alterar e ganha com a versatilidade do Isaac e também do João Paulo. Muito bem, falamos um pouco mais desse Guarani e o time do Amazonas, a onça pintada, agora comandada pelo professor Rodrigo Santana. Escalação é meio que um bingo aqui, né, Antônio Lopes? São vários números espalhados, então, por gentileza, ajude o narrador Carlos Cabelo a organizar o time também. Então, vamos lá, para organizar o Amazonas, que também está aquecendo com seu uniforme amarelo aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Renan, goleiro experiente, Botafogo, como disse o Gabi Castro. Atlético Goianiense, foi muito bem lá na temporada 2022, é o goleiro 33. Railson Pacheco, 15, lateral direito. Rafael Vitor com a 17 é o zagueiro e o Léo Coelho com a 3 é o zagueiro também. E o Fabiano, que já está há muito tempo no Amazonas com a meia dúzia, lateral esquerdo. 8, Johnny Lucas, já passou pelo futebol de Campinas, não jogou, porque o time que contratou ele não foi o Guarani, foi a Ponte. Ele não jogou
minutos sequer. 27, Fabinho e 10, Rafael Tavares. No ataque, Gabriel Cipriano, 28, Marcelo Cirino, 7 e 11, Vinícius Leite. O que chama a atenção no banco de reservas do Amazonas, e aí vai uma curiosidade, é que são vários jogadores estrangeiros. O Nacho Panzariello, paraguaio, está no banco de reservas. O Nico Schiapacase, acho que é isso, né? Schiapacase, sei lá como é que fala isso. É o Nico, ele é uruguaio. Tem o Adrian Griffin, que é americano, com a 21. Griffin. E tem o Pato Núñez, que é argentino, camisa 30. Ou seja, tem um paraguaio, tem um uruguaio, tem um americano e tem um argentino no banco de reservas do técnico Rodrigo Santana. Esse é o time do Amazonas, viu, Júlio? Eu tô torcendo pra todos eles entrarem. É Nacho Valeu, hein? Obrigado. Panzarejo. Nacho Panzarejo. Vamos de Panzariello. Panzariello? O cara tá tocando o nome do cara, velho. 2 L's é som de Por que não J. deixa só Você nada? não fez aula de espanhol, não, velho? Aqui é Você não fez aula de espanhol, não, cara? Não fiz. Não, E se aí, você vai me corrigir, E a corrige da partir do maneira momento certa, que ele irmão. vem pro Brasil, Não. Nacho Panzariello. Trocando o nome do cara aí, velho. Só Nacho tá bom, gente. Você gosta de nachos, Carlos Cabelo, ou não? Delícia, velho. Narrador é o nome que ele mais gosta nesse momento, cara. Ai, tá E vendo, o Gabriel? Nico, vai, fala o Nico aí, ó. Calma aí que eu fechei, fiquei nervoso. poliglota. Eu fiquei O nervoso, Nico. você me deixou nervoso. Nicodemos. Mas Nico. esse... Só Nico tá bom também. É um Nico, G, não. o sobrenome dele começa com G ou com C? Essa fonte aqui do Amazonas tá de brincadeira, parece um G, não parece? É um C, Não, né? é SC. Chapacassi. Ah, não, Nico. Fábio Chabi vai eu dormir. tava no Adrien Grafin, ou Krafin. É o Nico mesmo. Adrian. Deixa Nico, tá bom. Nico Ô, Lupe. Chapacassi. Ah, Chapacassi, né? Só, Não é difícil, não. Júlio, Vai. você também é narrador. Só Nico, tá? Por favor. Porque a família Não dele vamos gosta do confundir, sobrenome. É, a família fica brava. Não, o cara colocou ele na escalação, porque é importante pra ele. Viu? Ô, Lupe, tem 2 números 3 na escalação do Amazonas. Confusão, hein? No banco tem o Marcel só, segundo precisa do sobrenome. E o Léo Coelho na escalação titular. Não, o Marcel provavelmente é 2. O titular é 3 mesmo. É 3 mesmo. É, Qualquer porque coisa tinha um 2 também no meio aí perdido. Tá. Esse Cauã Firmo é brasileiro? É. Beleza. Olha lá, hein? Ó, anunciando a escalação lá. O Gabriel Castro, você trouxe que é um time com muitas figurinhas conhecidas, né? Um time muito experiente, cascudo pra Série C. É isso, algo que o Guarani vai ter que tomar muito cuidado. Então, por exemplo, o Renan, que construiu durante muitos anos a carreira no Botafogo, tem 37 anos. O Léo Coelho, zagueiro, 33 anos. Fabiano, lateral esquerdo, 36 anos. O Rafael Tavares, que não está na equipe hoje, 35 anos. Rafael Vitor, 33 anos, zagueiro também. O Ítalo Silva, 35 anos. Marcelo Cirino, 34 anos, ex-Atlético Paranaense, Internacional, Flamengo. Então, assim, o Guarani vai ter que tomar muita atenção, porque a equipe experiente, por mais que o público esteja chegando aqui no Brinco de Ouro, que vai ter pressão, porque o horário favorece, domingo, 4 horas, o torcedor estava com saudade, certamente vai fazer uma pressão muito grande aqui. É jogador que tá acostumado com esse tipo de jogo. Então, se o gol não sair nos primeiros minutos, jogador experiente sabe fazer essa leitura de jogo. E o Amazonas não vence a 4 jogos. Então, um empate fora de casa, você interrompe uma sequência de derrotas, você eleva a moral porque você empata com uma equipe que poderia chegar à liderança da competição, mantém a distância em apenas 2 pontos. E se o Amazonas levar esse jogo para o segundo tempo, muda, porque daí ele começa a acreditar na vitória, se vencer ultrapassa a equipe do Guarani, e jogador experiente sabe disso, ele já está acostumado com esse tipo de competição. O Cirino já disputou jogo nos principais estádios do país, é um campeão. Então, assim, o Guarani vai ter que tomar muito cuidado com a equipe experiente. Na última vez que veio o Ituano aqui, o Neto Berola infernizou a vida do lateral direito. A gente até falou, tem que tomar cuidado, porque senão ele vai ser expulso. Ele marcou gol. Então sabe mexer com os atletas que são mais jovens. Então o Guarani vai ter que ter cabeça no lugar, vai ter que ter um esquema, uma estratégia muito bem, porque não é fácil jogar contra atletas que estão acima de 30 anos. Muito bem, são 3 horas e 40 minutos. Daqui a pouco tem mais uma paradinha aqui rápida pra gente
voltar a falar de Guarani e Amazonas e Roland Garros, hein? Aliás, hoje Paris tá uma loucura por conta do título ontem do Paris Saint-Germain contra o Arsenal na Liga dos Campeões. Teve até carro cerrado no meio, cara, lá durante a festa dos parisienses que estão indo à loucura com o bicampeonato europeu do PSG. Mas além disso, tem tênis na capital francesa, né, Fábio Chaib? Exatamente, Júlio. Oitavas de final de Roland Garros, um jogo muito interessante. O brasileiro João Fonseca enfrentando o norueguês, o Ruud. E o jogo começou há pouco, 1-1 no primeiro set. O Fonseca tá sacando agora, tenta fazer 2-1. E uma presença ilustre em Roland Garros. Quem tá acompanhando a partida é nada mais, nada menos que o tricampeão de Roland Garros, o nosso Gustavo Kirten, o Guga, está acompanhando o João Fonseca. Tomara que ele passe energias positivas aí pro carioca João Fonseca, tentando chegar às quartas de final de Roland Garros. 1-1 no momento. Aliás, foi no dia 29 de maio que o Guga derrotou Roger Federer em Roland Garros. E no mesmo 29 de maio, o Gabriel Castro, só um off-topic aqui do jogo do Guarani, porque vale a pena a menção, o João Fonseca nos anima, mostrando que é uma realidade, e apesar de realidade, um futuro muito promissor também. É isso, é o raio caindo novamente, né? A gente teve o Guga novamente, que foi o principal jogador brasileiro, número 1 durante muitos anos, conquistou o Roland Garros em 3 oportunidades, e agora chega o João Fonseca animando a todos nós, porque tem um potencial muito grande, porque é muito jovem, tem apenas 19 anos, mas já vencendo Rublev, por exemplo, no Australian Open ano passado, que é um outro Grand Slam que acontece no começo do ano, onde ele surgiu para todo o mundo. Ele já conquistou título aqui na Argentina, vencendo o Cerundolo, que também está no top 30. É um jogador que tem uma característica, uma agressividade muito grande, um controle emocional também, porque não é fácil você enfrentar um Novak Djokovic, estando 2-0 atrás, e você virar este jogo contra o maior de todos os tempos, ou um dos maiores de todos os tempos, Djokovic, ao lado do Federer, do Nadal, enfim. Você mostra que você veio para ficar, que você tem tênis sim para brigar contra os melhores. Então eu acho que anima, eu acho que isso faz com que as escolinhas de tênis tenham uma procura maior. Ele parece ser um menino muito consciente, as entrevistas dele são muito bacanas, a família está sempre acompanhando ele, viajando, sempre mostra na arquibancada. Então eu acho muito bacana, acho que a gente tem que aproveitar, tem que assistir. É normal a pressão que ele deve estar sentindo hoje, porque todo mundo está esperando que ele seja top 15, top 10, e ele vai ter que lidar com isso, porque, para quem não conhece muito ele, falou, mas se ele ganha do Djokovic, vai perder para esse Casper Ruud? Pode acontecer, o Casper Ruud é um tenista top 15 também, já foi top 10, um tenista muito bom. Então ele vai enfrentar os melhores, vai ter que lidar com essa pressão, cada vez mais brasileiros vão voltar a assistir a modalidade, vão entrar na rede social dele, o mundo acompanha ele, tanto que na entrevista coletiva o Djokovic falou o hype em cima dele era muito grande, que a expectativa é muito grande, todo mundo fala deste menino, e este menino mostrou que pode ganhar do Djokovic, que pode ganhar do Rublev, que pode ganhar dos melhores. Hoje vai ter mais um teste muito grande, porque o Casper Ruud é um tenista de nível entre os melhores também. Então é muito bacana acompanhar, mesmo que ele perca. Eu acho que ainda tem o Wimbledon para vir na grama, tem o US Open, que são os outros grandes lãs. Tem todo um ano para a gente poder acompanhar esse tênis do João Fonseca, que pelo que está demonstrando, ele vai estar entre os melhores sim, viu? Ô, Júlio, você que é super inteirado, você pode explicar o que é hype para os mais antigos? Hype? Hype é o assunto do momento, é o que tá em alta. Sim. Que o Gabi que citou hype aí. Hype é um time de Valinhos. É o assunto do momento. Ô, Lupi, como é que tá o público aí? Já tem uns 15 mil aí já ou não? Aqui é a cabeceira sul, que vai também ali pra... Vai dar acesso também para as vitalícias, né? Deixa eu ver se o povo tá animado aqui. Hoje é aniversário do Brinco. Tudo bem? Como é que é o seu nome? Posso falar contigo rapidinho? Pode ser. Seu nome? Igor. Igor, mora aqui em Campinas? Moro em Sumaré. Sumaré? Aqui do ladinho, né? Quanto vai ser o jogo hoje? 2-0 pro Guarani. Quanto tempo já vindo no estádio? Primeira vez aqui. Primeira vez? Então hoje faz 73 anos, então você vai dar sorte aqui pro Guarani. Sorte. Bom jogo, viu? Valeu. Valeu, obrigado. Deixa eu ver, como é que você chama? Arthur. Quanto vai ser o jogo, Arthur? 2-0 Guarani. Boa, e você? Enzo. Quanto vai ser o jogo, Enzo? E 3-0. Valeu, Enzo, tamo junto. Oi, tudo bem? Como é que é o seu nome? Meu nome é Elaine. Elaine, quantos anos já de brinco?
Ah, tem anos, hein? Tem mais de 25 anos já. Hoje, 73 anos do estádio, tá fazendo aniversário, um jogo memorável. Jogo do Medina. Ah, do derby. Derby. Isso. E quanto vai ser o jogo hoje? Hoje, 2-0 Bugrão. Valeu. Tudo bem? Tudo. Quanto vai ser o jogo hoje? 2-0. E você? 3-0. Opa, e você? 2-0, com certeza. Aí, obrigado, viu? Bom jogo pra vocês, valeu. Deixa eu ver aqui mais... Quanto tempo eu tenho? Mais 2 minutinhos. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Quantos anos de Brinco de Ouro da Princesa? 50. Nesses 50 anos, qual jogo não sai dessa memória que é boa? Guarani e Palmeiras, campeão brasileiro, Guarani, 1978. Hoje o Guarani, o estádio completa 73 anos. Esse é o jogo que não sai da sua cabeça. Com certeza, nunca vai sair. E hoje quanto vai ser o jogo? 3-1 pro Guarani. Tamo junto. Tamo junto. Aê! Valeu, obrigado. Deixa eu ver aqui. Tudo bem? Boa tarde. Seu nome? Marco. Marco, quanto vai ser o jogo? 2-0 Bugrão hoje. Você? 3-0. Como é que é seu nome? Marcos. Quantos anos de brinco? Muito tempo. Mais de 25 anos. Qual o jogo que não sai da tua memória que você viu aqui, ó, no estádio? O Eterno, Eterno 6 não tem, nem. Com certeza. Obrigado, viu, gente? Bom jogo. Quanto vai ser o jogo? 1.000. 1.0. Aê, boa. Tudo bem, seu nome? Tadeu. Ô, Tadeu, quanto vai ser o jogo hoje? 2-0 hoje. Jogo memorável aqui no Brinco. 3-0. Calma aí. Fala pro fã aqui, ó. Lupe, Lupe, 3-0, Lupe. Quantos anos de Brinco? Como é que é seu nome, desculpa? Meu nome é Xandão. Xandão, hein? Xandão do Bugre. Quanto vai... 3, já falou. Quantos anos de Brinco de Ouro? No mínimo 40. Qual o jogo memorável? Ah, tem vários. O principal? Vários. A final, 78. 78, né? 78. Tinha 11 anos, Lupe. Nossa, Xandão, não parece. É verdade. Tá novo, rapaz. E aí, quanto vai ser o jogo? 2-0. 2-0. Jogo memorável aqui no Brinco. Não, né? Afinal não dá pra esquecer, né? Isso aí. Tudo bem? Oi, Seu nome? Selena. Quanto vai ser o jogo, Selena? Ah, uns 3-0. Ah, então tá bom. Obrigado, viu, gente? Meu nome Bom é jogo. Tadeu por conta da final. É mesmo? Você tá brincando? É verdade mesmo? Tadeu no time, tinha na final. Verdade. É verdade? Você é o pai dele? Como é que é o seu nome? Pedro. O nome dele em homenagem ao jogador que tava na final. É. Aí sim. Quanto vai ser o jogo hoje? 2-0, Tá bom, 2-0 tá bom. Tem que ganhar, né? E o uniforme novo, você gostou? Eu não tive a oportunidade de ver assim ao vivo e a cores. Mas acredito que vai ficar show de bola. Tá caro, hein? 400 conto. Caro. Estão querendo quebrar a perna do torcedor, né? Valeu, gente. Bom jogo, viu? Valeu, Julião. Galera tá chegando aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Faltam 12 minutos pra bola rolar. Guarani e Amazonas. Muito bem, aliás, falando em Bugrina, aqui Abdias, hein? Abdias tá na área. Abdias. Monstro sagrado, torcedor do Guarani aqui no Grupo EP, já pra lá, pra cá, preocupado com o Guarani. São alguns torcedores aí presentes hoje no aniversário do Brinco, 73 anos. Como é que é o nome do torcedor aí que é homenagem? Pedro? Tadeu. Tadeu? É. Não, ele falou Pedro, né? Não, homenagem ao jogador do Guarani, Tadeu, ele falou. É porque eu fiquei pensando, Pedro, quem que era Pedro, né? É, falou Tadeu. Tadeu. O problema é se o pai quisesse homenagear ele com o nome de Careca, né? Ô, Careca. Não, mas você sabe que o Careca, o Antônio, né? Então, O mas careca, Antônio os caras imaginam. Oliveira, ele é um cara muito cabeludo, né? É, então. Então, assim, não é, seria num... Bozó também não caria bem, né? Ah, mas é um cara divertido, pô. É o nome Foi um Bozó. baita jogador o Bozó, tá louco. Então. Figuraça. São 3 horas e 49 minutos, daqui a pouco tem as escalações de Guarani e Amazonas. Ô Fábio Chaib, um panorama da Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos jogos importantes, falhas de goleiro, vitória do Corinthians fora de casa. Me dá um resumo aí do que tem sido e do que vai ser a Série A do Campeonato Brasileiro, Fábio. A 18ª rodada, né? A rodada que antecede a parada para a Copa do Mundo. Ontem tivemos o Flamengo batendo Curitiba 3-0. Falha de um goleiro também, acabou entregando o gol para o Samuel Lino. Mas a falha mais gritante foi do goleiro do Botafogo, que acabou sendo expulso, um Neto, na verdade. Entrou o Raul no lugar. E o Ferrarese, aí São Paulo, acabou recuando uma bola pra ele, a bola foi direto pro gol, o goleiro acabou não pegando, o Bahia acabou virando o jogo, Bahia 2, Botafogo 1, vitória do Corinthians fora de casa 3-1 pra cima do Grêmio, mais uma falha não, mas o goleiro foi expulso também, o goleiro do Grêmio, o Beltrame acabou sendo expulso, o Atlético Paranaense venceu o Mirassol por 1-0, o Santos fez 3-1 pra cima do Vitória, o Santos dá uma escapada da zona de rebaixamento. Hoje pela manhã, Bragantino 3, Internacional 1.
Hoje tem o confronto do líder contra o Lanterna, Palmeiras e Chapecoense. Vasco e Atlético Mineiro jogam em São Januário. E às 8h30 tem Cruzeiro e Fluminense e Remo e São Paulo. Os 6 melhores da Série A do Brasileiro neste momento. Palmeiras 38, Flamengo 34, Paranaense 30, Fluminense 30, Bragantino 29, Bahia 26. O São Paulo se encontra na 8ª colocação, tem 25, Corinthians é o 9º com 24, o Santos deu um salto, foi para a 15ª colocação, 21 pontos. Na zona de rebaixamento, Vasco da Gama, o Vasco namora a zona de rebaixamento, parece que é um casamento eterno, né? Vasco, Mirassol, Remo e Chapecoense. Muito bem, agora são 3h51, daqui a pouco a gente volta trazendo as escalações de Guarani e Amazonas pela Série C do Campeonato Brasileiro. É a CBN com as emoções do futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Sabe o que acontece quando você decide correr? Você faz história. A vida pede movimento. E a história se faz correndo. Se na vida você precisa de mais tempo, na corrida, quanto menos tempo você tem, mais perto da vitória você fica. Porque a cada passo você busca o novo. Um novo movimento, um novo sentimento, um novo tempo. De novo e melhor. Sabe o que acontece quando você decide correr de novo? Você refaz a história e descobre a próxima vitória. E aí, vamos para a próxima? Corrida Integração 2026. A sua maior vitória é a próxima. Inscreva-se agora em corridaintegração.com.br. Guarani e Amazonas. Apresentação, Júlio Nascimento. 3h53, meu caro Antônio Lupe. Eis a pergunta: os times estão definidos e escalados? Prontos e escalados. Guarani pelo técnico Hélio Cizenando, o Amazonas pelo técnico Rodrigo Santana, que estreia no comando da Onça Pintada. Vamos juntos então, a partir de agora com a ficha técnica do jogo. Guarani e o Guarani, pronto e escalado pelo técnico Hélio Cizenando, enfrenta o Amazonas com Kaique França, número 1 no gol. Na direita, com a 22, Rian. Na zaga, com a camisa de número 2, Maurício Antônio. Com a 95, Jonathan Costa. E na lateral esquerda, com a meia dúzia, Emerson. No meio-campo, com a 3, William Farias. Com a camisa de número 15, Carlos Eduardo. 21, Isaac. E 10, João Paulo. No ataque, Cachoeira tem a 11, Maranhão a 99. Repetindo a formação titular do Guarani. Kaique França, Rian, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson. William Farias, Carlos Eduardo, Isaac e João Paulo. Guilherme, Cachoeira e Maranhão. No banco, à disposição do professor Hélio Cizenando, 70 Matheus Klaus, 42 Ian, 4 Rafael, 5 Donato, 26 Renan Castro, 66 Cauã Jesus, 8 Paranatan Melo, 88 Diego Torres, 7 Mirandinha, 27 Herbert, 77 Parede e com a 9 Luca. Amazonas. Amazonas é o esforço e pra bem. És a força e o orgulho do Brasil.
Pronto e escalado pelo técnico Rodrigo Santana, o Amazonas entra em campo com 33, Renan no gol. Na lateral direita com a 15, Railson Pacheco. Na zaga, 17, Rafael Vitor, 3, Léo Coelho e na esquerda com a meia dúzia, Fabinho. Meio campo, 8, Johnny Lucas, 27, Fabinho e 10, Rafael Tavares. No ataque, 28, Gabriel Cipriano, 7, Marcelo Cirino e 11, Vinícius Leite. Repetindo a escalação do Amazonas, Renan Pacheco, Rafael Vitor, Léo Coelho e Fabiano, Johnny Lucas, Fabinho e Tavares, Cipriano, Cirino e Vinícius Leite. No banco, à disposição do professor Rodrigo Santana, 1, João Lopes, 3, Marcel Scalesi, 5, Nacho, 14, Pedrinho, 18, Cauã Firmo, 19, Carlinhos, 20, Nico, 21, Adrien, 25, Ítalo Silva, 29, Marcondes e 30, Pato Nunes. A arbitragem do jogo. O trio é do estado de Goiás. Apita o jogo Jefferson Ferreira de Moraes. O assistente 1 é Hugo Sávio Xavier Correia. E o assistente de número 2, Lucas Cunha Passaglia. Lembrando que na Série C não tem VAR. O comentário do jogo. Bola rolando em 3 minutos, Gabriel Castro para Guarani Amazonas. E as últimas vezes que o Guarani atuou aqui no estádio Brinco de Ouro foi um empate contra o Itabaiana, vitória no último lance contra o Santa Cruz num gol de escanteio e derrota para a equipe do Ituano. Então a gente está falando de uma equipe que oscila muito no Campeonato Brasileiro da Série C. Fora de casa está muito bem, faz 5 no Maringá, vence o Barra, faz grande atuação. Kaique França retornando, foi muito importante as defesas do Kaique, porque falhou nos 3 gols contra o Ituano aqui no Brinco de Ouro. No jogo seguinte, fez milagre, fez grande defesa, deu a volta por cima, é um goleiro muito confiável. Tanto é que quando o Antônio Lupe entrevista os torcedores, a gente vê assim, 2-0, 2-0, 3-0, 5-0. Por quê? O 0 tá do outro lado, porque sabe que o Kaique França é sim um goleiro muito bom, acima para essa divisão. Então foi importante a atuação do Kaique França na última rodada. Mas dentro de casa tem deixado a desejar. Então vai bem contra o Barra, vai bem contra o Maringá, mas em casa tá na hora do Guarani dar esse voto de confiança pro torcedor que dentro de casa ele vai bem também. Precisa melhorar o seu rendimento, precisa tomar o controle mais do jogo e precisa calibrar o pé, porque contra o Ituano desperdiçou muita oportunidade, contra o Santa Cruz desperdiçou muita oportunidade. Criou bastante, mas não conseguiu balançar as redes a ponto de vencer as partidas. Então hoje novamente precisa continuar a produção de jogadas, e hoje marcar mais gols do que realizou nas últimas vezes que disputou a partida aqui no estádio Brinco de Ouro. Se fizer isso, vence o Amazonas e dorme na liderança, o que dá uma moral muito grande, porque daí você volta a vencer no seu estádio, você assume a liderança e pode ser um divisor de águas para não sair mais, dependendo dos outros jogos, né? Porque tem jogo difícil, né? O Paysandu, se não me engano, enfrenta o Figueirense fora de casa. Então tem confronto aí que talvez o Guarani vencendo hoje ele permaneça na primeira colocação, o que seria muito importante para o decorrer da competição. Então vamos ver, o técnico Hélio Cisanando faz a manutenção em relação à equipe que venceu o Barra por 2-0, para poder dar sequência para o Rio, lateral direito, para a gente poder observar o Isaac neste meio campo, o João Paulo talvez numa posição diferente, é o camisa 10, mas pode ser que jogue um pouquinho mais pro lado direito, mas eu não gosto de ver o João Paulo fixo, ele é um jogador de mobilidade, quero ver ele muitas vezes fazendo uma tabela junto com o Isaac, ocupando este meio campo que é muito importante, e o Guilherme Cachoeira e o Maranhão com ritmo de jogo, finalizando bastante, fazendo o Renan trabalhar, pra gente poder ter aí, quem sabe, uma vitória e o Guarani assumindo para não sair mais a liderança da Série C, Júlio Nascimento. Muito bem, então para todas as emoções de Guarani Amazonas aqui na CBN, vem ele.
Legal, Júlio. Grande abraço a todos ligados com a gente no Sonzão da CBN Campinas. Guarani e Amazonas já vão se posicionando no gramado. Guarani, novo uniforme, um tom de verde diferente, bonito. Pelo menos de longe aqui da cabine, um verde bonito, meias verdes também, calções brancos. É o uniforme, o novo uniforme da equipe do Guarani. O Amazonas todo de amarelo. Camisa, calção e meias, todas as peças em amarelo. Cabela. Oi. Só uma informação rápida. Sim. Provavelmente, tô confirmando, porque tá uma bagunça danada a numeração do Amazonas. Sim. O Léo Coelho não é o 3, tá? Ele tá com a 2. E se tiver mais algum detalhe, eu vou corrigindo aí no andamento do jogo, tá bom? Tá ok, então, já tá anotadinho aqui o Léo Coelho como 2. Agora, Lupe, uma pergunta, Lupe. Pessoal que entrou com os jogadores do Guarani, a gente tá acostumado a ver crianças, mulheres em algumas homenagens, tá? Hoje tinha várias cabecinhas brancas entrando junto com os jogadores em campo, ô Lupe. Isso. É uma ação que foi feita, né? Agora, se eu não me engano, se é o Maio Violeta ou Júnior que vai entrar agora, mas é em homenagem às pessoas aí idosas, né? Então foram idosos que entraram hoje com os jogadores do Guarani, diferente, né? A gente está acostumado a ver as crianças, os mascotinhos e hoje os idosos, né? Que acabaram entrando com os jogadores do Bugrão. Chamou muita atenção. Parabéns pela iniciativa de colocar essa galera ali que também tem que ser homenageado sempre esses idosos das Junho nossas Violeta, vidas. viu, Cabela? Oi? Junho Violeta, junho, campanha né? nacional de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa. Maravilha. Muito bem, as duas equipes, aquela conversa final no gramado, tanto a equipe do Guarani como também a equipe do Amazonas. A bola vai rolar para você que está acompanhando aqui na CBN Campinas, jogo pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, nesse domingão à tarde. Solzaço, 24 graus neste momento, mas deve cair um pouquinho a temperatura até o final do jogo. Afinal de contas, estamos num momento ali já que o frio do finalzinho da tarde vai tomando conta, né? O inverno não está por aí, ainda no outono, mas o clima de outono já está um pouco invernado nesse finalzinho de maio. Aliás, último dia de maio hoje, hein? Amanhã já começa junho, rapaz. E vem Copa do Mundo pela frente aí. Aliás, na sequência tem seleção brasileira. Aqui depois de Guarani e Amazonas tem seleção brasileira contra o Panamá. A seleção da Copa do Mundo. Primeiro jogo aí da preparação final para a Copa do Mundo, que começa dia 11, o Brasil joga dia 13. Você acompanha todos os detalhes aqui na programação da CBN. Apita o árbitro! Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani e Amazonas. Primeiro toque da bola direto para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Amazonas. Arremesso manual cobrado pelo Fabiano, despachando o campo de ataque, faz o lançamento ali, vem fazendo o corte no meio do caminho. Quem chegou foi o Rian, de cabeça para fazer o corte, a bola vai para fora, é outro manual que favorece a equipe do Amazonas. Vai se ajeitando ali mais uma vez o Fabiano para fazer o arremesso manual. E o Bandeira já está chamando a atenção do Gandula. O Gandula está aí com um copo d'água na mão, trabalhando com uma mão só. Deu a evolução, o Bandeira já chamou a atenção do Gandula. Vem Amazonas com o Pacheco, lá pela direita, soltou a bomba! Cai para fazer a defesa o Kaique França, de longe. O Pacheco soltou a perna direita ali, ô Lupe. Tinha espaço, tinha um ângulo favorável e arriscou. Só que no centro do gol, Kaique França fez a defesa. Sai jogando a equipe do Bugre nesse primeiro minuto de bola rolando aqui no Brinco de Ouro. Lá pelo lado esquerdo, quem recebe por ali para fazer o domínio é o Emerson. Devolve a bola no Jonathan Costa, que toca mais atrás com o Kaique França. Vai trabalhando a bola a equipe do Guarani na saída de bola do Bugrina. Comecinho de jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Você está acompanhando o somzão da CBN. Sai trabalhando. Opa! O que é isso? Eu não entendi. O Maurício Antônio levou um empurrão do Cirino. Eu nunca tinha visto um lance como esse, Lupe. Que loucura. E o árbitro marcou a falta, né? O Cirino pediu desculpa ali pro Maurício Antônio, mas estranho, né? Um empurrão numa zona tão desconfortável pro Guarani no campo de defesa. Falta pro Bugrão. Olha a batida direto pro gol. Batida do Maurício Antônio direto pro gol ali, tentando pegar o Renan de calça na mão. Esse é o lance mais intencional que existe. Merecia cartão. Quando tiver aquelas coisas de arbitragem, olha, um lance que teve intenção, é esse, porque ele foi com os dois braços assim, ó, empurrou. Vem mais uma vez pro campo de ataque, Vinícius Leite do Amazonas aqui pela esquerda, pinta o cruzamento, vem bola pro meio da grande área, zaga faz o quarta sobra de bola batida, de fora, saiu mascada, Fabiano, devolveu pelo meio, tá valendo nada disso.
Fabiano estava em posição irregular. Na batida ali do Johnny Lucas, a entrada grande área, a bola sobrou com o Fabiano, mas subiu a bandeira lá do senhor Hugo Sávio Xavier Corrêa, anotando impedimento, ataque da onça, Lupe. Cuidado com a onça, hein, Lupe? É o primeiro impedimento do jogo da equipe do Amazonas. Ele estava com o instrumento levantado há muito tempo, só que o árbitro demorou para observar. Posse de bola do Guarani, 0-0. Índio e onça em campo. O habitat é o mesmo, né? Tem que usar a inteligência, né? Pois é. Tem que usar a inteligência, que a onça não é fácil, não. Agora, Cabela, 2 minutos. Em 2 oportunidades, o Amazonas chegou com um jogador livre, tá? Na primeira foi o Pacheco. Na segunda, antes da posição irregular, o primeiro cruzamento foi feito com muita liberdade. O sistema defensivo do Guarani tem que ter um pouquinho mais de atenção. E o árbitro chamou para conversar ali o João Paulo e também o Johnny Lucas. Daqui a pouco a gente fala que vem Guarani para o campo de ataque lá pela esquerda. Vai trabalhando a bola, João Paulo tenta, finta, toque feito, bola por fora. Arremesso é manual para o Amazonas, é lá para a esquerda, tem perto o Emerson. Já cobra que o João Paulo devolve do Emerson lá na ponta esquerda. Faz o domínio, ginga de um lado, carrega do outro, toca mais atrás com o João Paulo. Vem pela meia. Trabalhou bem a equipe do Bugre de frente para o gol. Batida. E fora da área, teve desvio ali, a batida do Isaac, a bola vai para fora. Escanteio que favorece a equipe do Guarani. Lupe. Finalização do Isaac, que no jogo contra o Barra completou 100 partidas com a camisa do Guarani. O chute foi travado pelo Vinícius Leite e a rapaziada defensiva do Amazonas aplaudiu. Escanteio Guarani. Carlos Eduardo na bola. Primeiro escanteio do jogo, 3 minutos e 40. Carlos Eduardo na cobrança, perna direita, fechadinho, primeiro pau, jogada ensaiada, a bola sobrou pelo meio, a bola rolada no bate-rebate, chegou por baixo a zaga, faz o corte na hora H, mas a bola ficou com o Guarani mais uma vez, faz a abertura pela direita, João Paulo recebe, domina, escapa bem da marcação, invadiu a área, carregou linha de fundo, bateu pro gol, espalma Renan, bota pra fora, escanteio pro Guarani que aperta nesse momento o jogo, Lupe. E o João Paulo fez o que quis com o Marcelo Cirino, passou pela marcação e bateu cruzado. Ele tinha a opção do cruzamento para trás, só que até o Isaac, que era uma das opções de passe, aplaudiu a finalização do João Paulo, que parou no goleiro Renan da equipe do Amazonas. Escanteio Guarani, Carlos Eduardo está na cobrança, mas tem um do Bugre caído, é o Emerson, aparentemente. O jogo está parado para atendimento médico ao lateral esquerdo do Guarani. Se eu não me engano, foi o Emerson naquela conclusão ali na entrada grande área que foi travado no cruzamento do escanteio anterior. Ele foi travado e já ficou por ali mesmo, o Emerson. Parece que não tá legal as coisas para ele ali não, né, Lupe? Não, não tá legal não. O árbitro tá pedindo ali a maca, se não me engano. Não, levantou, tá tudo bem com ele. Demorou um pouquinho, mas agora tá bem, coloca a mão no tornozelo esquerdo. O Emerson aparentemente tá bem, mas como o departamento médico entrou no gramado, o Emerson vai precisar sair do campo. É, tá bem, mas não tá assim também tão bem não, hein? Tá meio arrastadinho ali pra sair do gramado ali. O meia dúzia Emerson da equipe do Guarani. Tem escanteio Guarani pela direita, o Carlos Eduardo ali pra cobrança, tá todo mundo lá no meio da grande área. O árbitro mandou esperar, o Emerson começou a voltar, o árbitro falou, não, tem que sair. O senhor pode sair lá fora, pode sair lá fora da linha lateral do campo lá, depois o senhor volta. Vai lá, vai lá, pronto. Escanteio, é para o Bugrão, aqui pela direita vem bola para a grande área, tá todo mundo lá na área. É bom momento para a equipe do Guarani, só tem o Rian, hein? Ali no círculo central do gramado. Levantamento, desvio de cabeça! Direguido! Guarani! William Farias! De cabeça no primeiro pau, antecipou todo mundo. Ele jogou para fundo do gol. Que testada! Estufando a rede a 5 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. William Farias. Parecendo um repeteco daquele gol contra o Santa Cruz. Só que do outro lado, hein? Só que do outro lado, William Farias botou pro fundo do gol, deu Ziriguidu pra ele. Para o Bugrão, nada pro Amazonas, Lupe. Déjà vu pro torcedor do Guarani. Um gol idêntico ao marcado contra o Santa Cruz, só que do lado contrário.
Cruzamento, escanteio cobrado pelo Carlos Eduardo no primeiro pau. O William Farias, pequenininho, mas deu um leve toque de cabeça, o suficiente para a bola morrer no fundo da rede do goleiro Renan. O William Farias marca o segundo gol dele com a camisa do Guarani, o primeiro do Bugre no jogo. Tá no placar do Brinco, Guarani 1. Amazonas 0. Se lá contra o Santa Cruz ele fez lá no finalzinho, essa foi logo no início do jogo. Idêntico, Gabi. Por que não antecipar, né? Não precisa deixar pro último minuto, matar todo mundo do coração. Muito melhor, começo ideal do Guarani, cobrança de escanteio na primeira trave, livre de marcação, como diz o manual, né? Com os olhos abertos, cabeceou com um estilo na primeira trave, sem chance nenhuma para o Renan, falha de marcação do Amazonas. O Bugre aproveita, faz 1-0, diminui a pressão, diminui a cobrança, joga agora com 1-0 no placar. Mexe. E não deu pro Emerson, né, Lupe? Não deu pro Emerson, você estava certo. Ele levantou, mas não estava bem. Mancando, sai de maca o lateral esquerdo do Guarani. Emerson entra o 26, também lateral esquerdo, Renan Castro, 26. Renan Castro tá no jogo. Tá importante a primeira mudança do jogo por contusão logo no comecinho da partida para a equipe do Guarani, que recupera a bola com o Isaac, ele pelo meio, vai para a tabelinha, recebe de volta, tenta escapar da marcação, chega por baixo para fazer o corte, Rafael Tavares. Ele recua com o Renan. Renan foi chutar a bola, pegou daquela chamada orelha da bola, a bola subiu, desceu. William Farias devolve o Guarani, campo de ataque lá pela esquerda, Maranhão corre para evitar a saída, não consegue, só tiro de meta que favorece a equipe do Amazonas. Troca na equipe do Guarani, meu caro Gabi Castro. Logo de cara, assim, contusão, hein? Nunca é bom, mas o Renan Castro, ele até que tá com ritmo de jogo, né? Ele atuou na vitória do Guarani contra o Maringá por 5-0 fora de casa. Foi muito bem, então ganha uma oportunidade 2 jogos depois. Ele não entrou contra o Ituano nem contra o Barra, mas hoje tem uma responsabilidade de ajudar esse sistema ofensivo do Guarani. Vai ter que tomar cuidado, óbvio, defensivamente, porque atrás do marcador o Amazonas vai atacar mais, mas vai ter que ajudar também ali o lado esquerdo, sendo essa válvula de escape. 9 minutos deste primeiro tempo, 1-0, o Bugrão tá ganhando. Está jogando o Amazonas lá pela direita com o Pacheco, recebe, faz o domínio, coloca no gramado, Maranhão encosta na cobertura, ele recua para começar de novo com o Léo Coelho. Já joga a bola pelo círculo central do gramado, quem vem buscar o jogo por ali para sair jogando é Fabinho. Toca na bola, faz a tabela ali pelo meio, o Cirino saiu lá do ataque, veio no meio campo para colaborar por ali, a bola chega no Léo Coelho. Já abre lá pela direita com o Pacheco de novo, bota a bola no campo de ataque, Cipriano. Chega na dividida, Renan Castro, toma o toque por trás, a falta tá anotada, é falta que favorece a equipe do Guarani, e o Gabriel Cipriano não gostou nem um pouquinho da marcação da falta, viu, Lupe? E ele estava do lado do assistente de número 1, o Hugo Sávio Xavier Correia, que foi quem pegou a falta do lateral da equipe do Amazonas. Posse de bola pro Guarani. Aliás, hein, fazia tempo que eu não trabalhava no jogo domingão, 4 da tarde, hein, Cabela? Pois é. Como lembrou o Júlio, nós trabalhamos lá em Ponte Preta e São Bernardo, fora de Campinas. Aqui em Campinas eu não me recordo quando foi o último jogo às 4 da tarde aqui, não. Nem de Ponte e nem de Guarani, num domingão, 4 da tarde, não me recordo, não. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo aqui, Brinco de Ouro da Princesa. Série C do Campeonato Brasileiro, o placar da CBN tá assim, ó. Guarani! 1 para o Bugrão, William Farias de cabeça. Amazonas! Nada para a equipe do Amazonas, Chaibe. Central da bola. E com essa vitória, o Guarani está assumindo provisoriamente a liderança da Série C com 18 pontos. Amanhã, o Guarani torce contra o Paysandu, que joga contra o Figueirense, e o Brusque, que encara o Barra. Futebol Globo CBN. Tenta sair jogando o Guarani, perde a bola, já recupera rapidamente ele pelo meio. Johnny Lucas faz a abertura pela esquerda, trabalha a chegada no campo de ataque aqui do lado esquerdo. Vinícius Leite faz a finta no primeiro, escapa no segundo, prefere o lançamento, joga para a área, sobe a bandeira. Impedimento marcado no ataque da equipe do Amazonas. Tava lá na banheira totalmente sozinho o Cirino, Lupe. E essa banheira não é legal. Cirino, posição irregular, posse de bola pro Guarani.
Passamos de 11 minutos. Gabi Castro, Guarani tem que tomar cuidado, não pode perder bola de bobeira, como perdeu essa aqui, que tinha 3 jogadores do Guarani e conseguiram perder a bola. Essa saída tem que ser um pouquinho mais rápida, porque o Amazonas consegue congestionar o meio-campo, deixa só o Cirino como centroavante e depois faz uma linha de 5 próximo ao meio-campo. O Guarani vai ter que ter um pouquinho mais de velocidade para poder sair dessa marcação e aí sim ter uma liberdade mais no seu setor ofensivo. De novo, saiu lento lá pela esquerda. A sorte que ainda ficou com o arremesso manual. O Renan Castro vai lá para fazer a cobrança. Com as mãos, o arremesso manual para a equipe do Guarani. Tem arremesso manual, vai, toma a distância, faz o arremesso, joga para o campo de ataque, faz o lançamento. Lá pelo lado esquerdo, busca por ali a chegada do Maranhão. Quem faz a proteção já vem pelo meio, Rian. Recebe, domina, faz a abertura pela direita. Chega por baixo o Fabiano para fazer o corte para a equipe do Amazonas. A bola sobra com o Maurício Antônio. Escapa da marcação, gira o corpo, finta bonita. Devolve ali pela meia, faz a tabelinha, recebe de volta ali com o William Farias. Mais uma vez o Maurício Antônio se viu apertado, recuou com o Kaique França, faz a finta, puxa para perto da direita, dá um bico nela, joga para o campo de ataque, sobe a zaga do Amazonas, responde ali pelo meio, a trabalho é feito ali com o Fabinho, toca na bola, chega por baixo, William Farias, faz o domínio, já faz o lançamento na ponta direita, chega bem no campo de ataque o Cachoeira, encarou a marcação do Fabiano, pedalou de um lado, de outro, tocou o João Paulo, bico da grande área, devolve Cachoeira com ela para o João Paulo. Mais pro Antônio Lupe do que pro João Paulo, não é, Lupe? Era pro Rian essa bola do Cachoeira, ele não entendeu o Cachoeira que o Rian passava ali no meio da marcação e o Rian também quando acabou freando, aí o Cachoeira foi quem deu o passe. Posse de bola para a equipe do Amazonas, camisa 8, Johnny Lucas está caído, o jogo está parado. Tá caído, tá sentindo, o árbitro chega lá, conversa e ele levanta. Pronto, já levantou, passa a mão ali, ajeita a caneleira, tá tudo certo com ele. Ganhou ali um abraço do senhor Jefferson Ferreira de Moraes, o árbitro do jogo. Já manda cobrar o tiro de meta. Posse de bola para a equipe do Amazonas, 13h20 deste primeiro tempo. 1-0, tá ganhando a equipe do Guarani. Sai trabalhando, sai carregando o Rafael Vitor, bota no campo de ataque no meio do caminho. O Guarani já recupera a bola com o Cachoeira, já bota a velocidade pela direita, bota o corpo à frente, o Vinícius Leite tenta sair jogando, mas acabou o campo. É pro lado de lá, Vinícius. Pra cá, acabou o campo, arremesso pro Guarani, já cobrado, fica com ela ali o Isaac, acorda Isaac, toca na bola, William Farias ali pelo círculo central do gramado, já faz a abertura lá pela esquerda, Renan Castro, recebe, domina, Cipriano tá na cobertura, ele bota a bola ali com o João Paulo, vai pra tabelinha, acompanha ali o Johnny Lucas, João Paulo faz a finta de corpo, tenta o toque, o passe feito, não chegou na bola, ali pela direita o Carlos Eduardo, pelo lado esquerdo o Carlos Eduardo, o Amazonas tenta recuperar, mas está jogando errado, Renan Castro, quase que ele se complica ali, está jogando errado, mas conseguiu consertar, a torcida gosta, aplaude, o camisa 22, 26 da equipe do Guarani. Sai trabalhando pela direita o Rian. Toca mais atrás ali com o Maurício Antônio. Devolve no Isaac. Domina Isaac. Marcação encosta para cima dele. Recua no Maurício Antônio. Faz o domínio na perna direita. Busca espaço ali para fazer o passe. Passa lá com o Renan Castro, lado esquerdo. Cipriano encosta. Toca mais atrás com o Jonathan Costa. Vai para cima dele ali o Rafael Tavares. Ele recua com o Kaique França. Continua lento, né, Gabi? Continua lento essa saída do Guarani, tentando buscar espaço ali, adianta bem a marcação Amazonas, dificulta a saída do Bugre. Tá tendo bastante paciência, também tem isso, né? O placar deixa o Guarani mais tranquilo na partida. Você já fez 1-0 cedo, você não precisa ter essa pressa para você alongar a bola. Então, em determinado momento, é interessante você trabalhar ela. Agora, não neste setor, né? Em que ficar muito ali com o Maurício Antônio, com o Rian, interessante toque de bola, mas com o João Paulo, com o Isaac. Então, precisa acelerar um pouquinho esse jogo. Agora o árbitro pega uma falta aí em cima do Rafael Tavares, ali do William Farias. Quando a bola vinha descendo, o jogador já estava caindo. Sinceramente, eu não consegui ver o lance, viu, Lupe? É um toque o William Farias, ele foi tentar proteger a bola, né, com o braço. Só que aí ele acabou atingindo o jogador da equipe do Amazonas e o árbitro estava de frente, né, na frente do lance e acabou pegando a falta para a Onça Pintada. É falta para Onça Pintada ali pelo meio. Quem chega na cobrança ali é o Rafael Vitor. Não tapa na bola, faz a abertura com o Léo Coelho lá pela direita, breca. João Paulo encosta a marcação, devolve a bola com o Rafael Vitor. Círculo central do gramado, já trabalha no campo de ataque com o Fabinho. Busca espaço no lado esquerdo do campo. Quem chega e trabalha é o Vinícius Leite. Faz o domínio, prepara o cruzamento, prefere o toque, curtinho, do lado. Trabalhou Johnny Lucas na devolução pela esquerda com o Fabiano. O capitão da equipe do Amazonas na perna da canhota. Tenta o lançamento, tem marcação para cima dele. A bola mais atrás trabalha com o Fabinho. Já fez o passe.
baixo, lá pela direita com o Léo Coelho, vem Amazonas pro campo de ataque, pintou o lançamento, atrás da zaga pro Pacheco, linha de fundo, tentou o cruzamento, chegou por baixo a zaga do Bugre, pra sair jogando, tocando dentro da área, tenta o lançamento no meio do caminho, sombra por ali com o Léo Coelho, ele tenta a finta, tenta o toque, perde a bola, corre para recuperar por baixo no carrinho, ele toca a bola pelo meio com o Fabinho, vem proteção do Guarani por baixo para fazer a roubada de bola em cima do Rafael Tavares, a bola esticada, todo mundo ficou olhando para um lado, olhando para o outro lado, fica reclamando aqui, reclamando de lá, mas subiu a bandeira, impedimento marcado no ataque do Amazonas, viu, Lupe? O impedimento do Cirino, mais um, do camisa número 7, aquele mesmo, né, principalmente com passagem de destaque no Atlético Paranaense, acabou correndo em direção à bola, só que estava impedido, posse de bola para o Guarani. Sai jogando mais uma vez a equipe do Bugre lá pela esquerda, 16:40, vamos tirar tempo e placar do jogo no futebol da Chibiri Campinas. Quase 17 minutos de bola rolando, o primeiro tempo de jogo é Série C do Campeonato Brasileiro, aqui Brinco de Ouro, o placar da Chibiri tá assim, ó. Guarani! 1 para o Bugrão. Amazonas! Nada para o Amazonas, o Isaac foi fazer uma graça, perdeu a bola. Rola a bola mais atrás, a equipe do Amazonas tocando ali pelo meio com Johnny Lucas. Fica com ela no meio campo, tenta o passe, chega por baixo a proteção do Bugre. Da recuperação de bola, segue o João Paulo, bota a velocidade, vem para o campo de ataque, leva melhor na primeira dividida. Na segunda, o Rafael Vitor por baixo, recua lá com o goleirão o Renan da equipe do Amazonas. Conferindo, 1 para o Bugrão, nada para o Amazonas. Chaibe. Central da bola. Oitavas de final de Roland Garros, tá um jogão nesse primeiro set, 6-5, João Fonseca vencendo o norueguês Casper Ruud. Agora ninguém quebrou o serviço de ninguém, vamos então para mais um game, 6-5 por enquanto para João Fonseca lá em Roland Garros, viu, Cabelão? Quase 18 minutos agora deste primeiro tempo, 1-0, o Bugrão está ganhando, sai jogando o Amazonas, campo defensivo com Rafael Vitor, faz a ligação com o Léo Coelho lá pela direita, já chega, recebe, domina Pacheco, faz o domínio, entra na tela do campo, quando faz o recebimento, devolve ele com Johnny Lucas, recua com o Léo Coelho, para começar de novo no sistema defensivo com Rafael Vitor, vai buscando espaço de um lado, de outro, a equipe do Amazonas, faz a finta ali, o Rafael Vitor para cima do Maranhão, rola a bola com o Fabinho no círculo central do gramado, ele escapa da marcação, vai para cima dele o Isaac, mas leva melhor a equipe do Amazonas aqui pela esquerda, vem mais uma vez para o campo de ataque, Fabiano tenta a devolução na entrada ali da grande área, bola para fora, arremesso para o Amazonas, aperta a equipe da Onça Pintada para cima do Bugre, aqui pelo lado esquerdo mais uma vez, o Fabinho toca na bola, Fabiano livre de marcação, pintou o cruzamento, vem bola para a área, sobe, Jonathan Costa lá no meio da área, ela volta com o Pacheco, cruza de novo para a grande área, Maurício Antônio para fazer o corte agora, Maranhão de cabeça escora, a bola vai sobrando com o Rafael Vitor, do círculo central do gramado, aluga meio campo nesse momento, a equipe do Amazonas, hein? Vem para cima mais uma vez aqui pela esquerda, recebe na ponta canhota, Vinícius Leite, encarou a marcação, passou lotado, cruzamento, segunda trave, passa por todo mundo. Vai para fora, tiro de meta, o Kaique França sai chamando a atenção de todo o sistema defensivo ali. Olha que o Amazonas veio tocando como quis ali, hein, ô Lupe? E quem chegava fechando no segundo pau era o Gabriel Cipriano, camisa número 28. Acredito que ele não colocou tanta fé na jogada e no cruzamento feito pela esquerda pelo Vinícius Leite. Para sorte do Guarani, a bola passou por todo mundo. Tiro de meta já cobrado pelo goleiro Kaique França. Não é pegar no pé, Gabi, mas quem perdeu a bola e aprontou toda essa lambança aí foi uma gracinha do Isaac aqui na saída de bola do Guarani. Tem que ter mais atenção. Agora o Rian e o Guilherme Cachoeira não estão se entendendo, que é o lateral direito e o ponta, que precisa retornar para esta marcação. Tanto é que precisou da intervenção ali do Maurício Antônio, chamou a atenção do Rian, lateral direito, precisa encurtar, tá dando muito espaço. Ora para o Vinícius Leite, ora para o Fabiano. Amazonas está gostando do jogo, principalmente aqui pelo lado esquerdo. Passamos de 20, toque Chibini marcando, vem Rafael Vitor na saída de bola da equipe do Amazonas, mais uma vez ali pelo meio campo, já dá um tapa na bola pela direita, Léo Coelho, já carrega em bota a velocidade, vem pra frente, fez a tabelinha ali com o Cipriano, só que na devolução se deu mal, chegou Isaac, deu um tapa na bola, carregou lá pela esquerda, a bola é boa, João Paulo tenta a finta, por baixo chega Rafael Vitor. Cipriano fica com ela, faz de domínio, escapa da marcação, vem Carlos Eduardo ali, comete a falta, o jogo tá parado, é falta que favorece o Amazonas. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo do futebol da Chibiri Campinas. Passamos de 20, primeiro tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa, o placar da CBN tá assim, ó. Guarani! 1, William Farias a 5 de cabeça. Amazonas! Nada para a equipe do Amazonas, Fábio Scheibe. Central da bola.
Pela Série A do Brasileirão, 23 minutos no Allianz Parque, Palmeiras 0, Chapecoense também 0, 24 minutos São Januário, Vasco 0, Atlético Mineiro também 0. Mais cedo o Bragantino fez 3-1 para cima do Internacional. Futebol Globo CBN. Já passamos de 21 minutos deste primeiro tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro. Tiro de meta para a equipe do Guarani, tá lá o Kaique França. Já faz a reposição de bola com o Jonathan Costa, lá pela esquerda. Ele faz de domínio. Olha só, tem o Jonathan Costa, o Kaique França. Tem também ali o Maurício Antônio pela direita, ele que recebe. E aqui na lateral do campo tem o Rian. E tem 4 jogadores do Amazonas cercando esses 4 do Guarani. Que vem pro ataque, a bola chega no campo de ataque. O lançamento é feito pela direita, passou pelo Cachoeira. Ele corre para ficar com ele, encara a marcação do Fabiano. Mais uma vez o Cachoeira. Tocou no Rian, carregou linha de fundo, bateu para trás. A sobra de bola no meio. O bate e rebate é pênalti! Pênalti pro Guarani! O João Paulo, ele foi na conclusão, depois do bate e rebate. O Johnny Lucas, caído, toca com o braço na mão, na bola, e o pênalti está anotado, Lupe. E que cruzamento do Rian, não desistiu da jogada, a bola foi forte. Ele se esforçou todo, no limite fez o cruzamento para trás. A bola acabou sobrando para o João Paulo, que bateu forte. O Johnny Lucas, que estava na trajetória da bola, acabou tocando com o braço dentro da área. Aí é pênalti. Carlos Eduardo já está com a bola debaixo do braço. Talvez seja ele, porque ele é o homem das bolas paradas. Mas, ô Lupe, o VAR não vai revisar o lance? Não, porque na Série C não tem VAR. Então é pênalti, já anotado, já confirmado, e é pênalti para o Guarani. No momento que os jogadores do Guarani vão conversar lá com o Cizenando, meio time vai conversar com o técnico do Guarani, meu caro Gabi Castro. E é bom para dar uma respirada, toma um pouquinho de água, escuta as orientações. Só parênteses que eu vi aqui, o Maurício Antônio está recebendo atendimento ali com aquele sprayzinho milagroso na coxa, hein? Atenção. Porque já teve uma alteração. Agora, que pichotada do Rafael Tavares no lance do gol. Ele colocou a bola nos pés do João Paulo em condições para finalizar. E agora pênalti e vem o próprio João Paulo. João Paulo na bola, tá autorizada a cobrança, vai na camisa 10, a equipe do Guarani. João Paulo correu pra bola, bateu! Double grau! Guarani! João Paulo cobrando pênalti. Goleiro para um lado, bola para o outro. Se tiver, tem fotógrafo atrás do gol aí. Se tiver, o goleirão não saiu na foto, não. Bola para um lado, goleiro para o outro. João Paulo faz o segundo do Bugrão. Aumenta o placar aqui no Brinco de Ouro. Guarani! 2 para o Bugrão. Deus iriguidum para o João Paulo. Nada para a equipe do Amazonas, Lupi. Como tem qualidade o camisa 10 do Guarani. Olhar fixo para o goleiro Renan. Não olhou para a bola em nenhum momento. João Paulo correu e bem devagarzinho, só deslocou o goleiro do Amazonas e correu pro abraço. João Paulo de pênalti marca o segundo do Guarani no jogo. É o segundo do João Paulo com a camisa do Bugrão. O segundo do Guarani na partida. Tá no placar do Brinco, Guarani 2, Amazonas 0. E o João Paulo foi muito comemorado lá no banco de reservas do Bugre. Fizeram uma festa para ele na comemoração do segundo gol do Guarani, o primeiro do João Paulo. Trabalha a bola mais uma vez a equipe do Bugre, campo defensivo, William Farias. Lá pela esquerda ele faz o domínio, gira o corpo, despeça a bola para o campo de ataque, Maranhão. Recebe, domina, coloca no gramado, recebe a falta. O jogo tá parado, é falta. 2-0. Vai, detalhe. Eu não conheço o Maranhão, mas sabe que esse cara chato? Que fica falando, conheço sabe? Um, assim. Nossa, tem um monte. O João Paulo, ele queria bater o pênalti. Ah, é? E ele não sossegou enquanto não viu a bola na rede. Quando ele viu a bola na rede, deu aquele sorriso amarelo. Lá, sem João Paulo. Valeu, João Paulo. João Paulo. É chato o Maranhão, hein? Pelo amor de Deus. do céu, hein? Que coisa, hein? Vem Guarani mais uma vez pro campo de ataque aqui pela direita. Era o Rian que vinha com a bola dominada. A bola foi pra fora, arremesso manual pra Basouro. Gabi, 2-0 Guarani. Partida muito tranquila do Guarani. Ele tem o controle do jogo. O Kaique França praticamente não fez nenhuma defesa. Lógico que a gente chama atenção para alguns erros, né? Então aqui o lado direito de defesa do Guarani tem dado espaço.
isso, mas em termos gerais faz uma partida muito consciente, quando chega ao ataque é fatal. As duas bolas paradas, né? A primeira foi de escanteio, a segunda foi de pênalti, mas antes dos 25 minutos já faz 2-0. Tem que ter atenção defensiva, mas aparentemente consegue controlar o jogo. Amazonas, o campo de ataque com o Fabinho aqui pela esquerda, ele dá um tapa na bola, recua com o Rafael Vitor. No ciclo centro do gramado, ele breca, a bola devolve do Fabinho ali pelo meio campo, tem marcação do Isaac pra cima dele, ele tenta a finta, recebe falta, é falta que favorece a equipe do Amazonas, já cobrada pelo Fabiano. Faz abertura pela esquerda com Vinícius Leite, devolve lá na ponta, canhota, Rafael Tavares levantou na grande área, sobe Jonathan Costa de cabeça para fazer o corte no meio da grande área, ela vai para fora em arremesso manual, que favorece o Amazonas, que se mantém no campo de ataque lá pela esquerda, hein? Tá lá o Pacheco, hein? Tomou distância, foi lá quase na arquibancada lá de distância para fazer a cobrança com as mãos. Ele correu, faz o arremesso, vem bola para o meio da grande área, de cabeça, zaga do Guarani, faz o quarto do primeiro lance. O William Farias tira ali do meio, briga pela bola, o Guarani tenta sair jogando, tem jogador do Amazonas caído ali à frente da grande área. Parece que foi um choque. Se não foi cabeça com cabeça, foi pelo menos o ombro com cabeça ali, viu, Lupe? E por isso o atendimento médico do Amazonas rapidamente entra em campo, mas já freou, enganou todo mundo, freou, já voltaram. Enganou todo mundo. Enganaram todo mundo. Pois é, quem tava caído lá era o Siri, não, era o Fabinho, parece, né, que tava ali. E o William Farias do Guarani, mas já tá tudo bem com eles. Tudo certo, enganou todo mundo. Coitado do médico, massagista, saíram correndo que nem louco lá do banco de reserva, chegou na metade do caminho e pararam. Meu Deus, vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 27 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo. Série C do Brasileirão e o placar da CBN tá assim, ó. Guarani 2, William Farias e João Paulo. Amazonas. Nada para a equipe do Amazonas, Chaibe. Central da bola. Lá em Roland Garros, em Paris, João Fonseca fechou o primeiro set, 7-5 para o brasileiro, começando o segundo set neste momento. Pela Série C do Brasileirão, tem gol do Ipiranga contra Inter de Limeira lá no Limeirão. 1-0 Ipiranga e a Ferroviária está vencendo Santa Cruz também por 1-0 lá em Pernambuco. Futebol Globo CBN. Recupera a bola, a equipe do Amazonas, sai jogando, vem pelo ciclo central do gramado, por ali com o Rafael Tavares, já dá um tapa na bola pela esquerda. Vinícius Leite, recebe, domina, a marcação tá distante, hein? 1 ano e meio de distância. Ele carrega a bola, vem pro bico da grande área, invadiu, chacharicou, preparou, cruzamento, vem pro meio da área. Kaique França sobe para fazer a defesa e botou ordem na casa da equipe do Bugrão, Lupe. Foi no terceiro andar, pegou a bola e não largou mais. Kaique França fez a defesa. 2-0, Guarani vence. E essa é uma leitura de jogo equivocada do Rian, tanto é que o Kaique França corrigiu, porque você vai recuando dentro da área. Se dá o bote errado dentro da área, é pênalti. Então, se você for dar esse bote, dar esse combate, é fora da área. Vem mais uma vez o Amazonas na recuperação de bola, vem ali pela intermediária com o Rafael Tavares. Faz de domínio, recua com o Rafael Vitor. No ciclo central do gramado, já faz a abertura com o Léo Coelho. Breca, olha, devolve com o Rafael Vitor, mais uma vez pelo ciclo central do gramado. Ali, Rafael para Rafael. Tá ali o Tavares, na perna da canhota, faz a ligação lá na ponta direita, Pacheco com o peito. Tenta fazer o lançamento pro Cipriano. Chega por baixo para fazer o corte o Renan Castro. No primeiro lance, a bola quica no gramado, engana todo mundo, menos o Renan. Ele toca de cabeça na bola de novo. E agora o árbitro pega uma falta do Cipriano para cima do Carlos Eduardo, ali na lateral da grande área ali, viu, Lupe? Na verdade, pegou a posição de impedimento do jogador da equipe do Amazonas. Só que o assistente levantou a bandeira e a jogada continuou. O Carlos Eduardo tentou tirar a bola de bicicleta e acabou atingindo o jogador do Amazonas, que estava em posição de impedimento. Por isso o jogo está parado, porque o Carlos Eduardo, sem querer, acabou acertando o companheiro de trabalho. 29,5 é o primeiro tempo, agora chama de novo o departamento médico, o departamento fala, vamos ou não vamos agora, hein? Vamos, estão pensando se vão, se não vão. Agora vai, viu, Gabi? Deu sorte o Carlos Eduardo, viu? Porque o jogador que estava em posição irregular, ele participa do lance porque ele dá aquela trombada. Ele interrompeu a posição ali do jogador do Guarani, por isso que o auxiliar viu muito bem. Porque se ele não faz isso, o lance segue, o Carlos Eduardo com este pé acertando o jogador do Amazonas dentro da área, a chance de ter um outro pênalti no jogo era muito grande. Então, é essa atenção que os atletas precisam ter. Tá 2-0 no placar, o Guarani tá vencendo. Tá jogando bem? Tá jogando bem. Tem a limitação do seu adversário? Tem. O jogador que tá do outro lado, ele percebe muito mais do que a gente como ele é superior. Mas não pode ter esse tipo de desatenção. Porque uma falha, um golzinho, o Amazonas entra no jogo de novo. Então precisa continuar com essa intensidade, fazer igual fez contra o Maringá, faz 3, faz 4,
vai deixando o jogo cada vez mais fácil, até para dar um presente para a torcida que hoje veio aqui no estádio Brinco de Ouro, aniversariante da tarde. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 30 passados. Primeiro tempo de jogo Série C do Brasileirão. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani 2 para o Bugrão. Amazonas. Nada para Onça Pintada, Jaibe. Cuidado com a onça. Central da bola. Cuidado com a onça, mas o Galo tá aprontando lá no Rio de Janeiro. É gol do Atlético Mineiro contra o Vasco. 1-0 para o Galo, gol de Vitor Hugo aos 32 minutos da primeira etapa. Palmeiras e Chapecoense empatam por 0-0 no Allianz Parque. Futebol Globo CBN. Recupera a bola aqui pelo Amazonas, vem pro campo de ataque, a batida de fora da área, pra fora do gol! Cipriano, Gabriel Cipriano, recebe o lançamento ali pela meia direita. Ele bateu de fora da área, subiu demais a bola para a sorte do Guarani, Lupi. É, depois de uma bola que o Guarani acabou perdendo ali na região do meio-campo, a bola sobrou limpa para o Gabriel Cipriano, que deu 2 toques e finalizou. Para a sorte do Guarani, ela passou por cima da meta defendida pelo Kaique França. Sai jogando de novo o Guarani, tocando a bola ali na grande área. Kaique França. Toca a bola no Jonathan Costa, devolve no Kaique, o Kaique volta a bola no Jonathan, se sai trabalhando ali pelo meio. João Paulo vem buscar o lance, William Farias toca no Isaac, tenta o toque por baixo, passe errado de novo do Isaac, sobra de bola com o Johnny Lucas, fez o toque pelo círculo central do gramado. Ali no meio quem faz o passe é o Vinícius Leite, só que volta lá na lateral direita com o Pacheco. Começa tudo de novo no sistema defensivo, a equipe do Amazonas adianta a marcação Guarani na saída de bola do Amazonas. Sai jogando com o Rafael Vitor, toca na bola pro Léo Coelho lá pela direita. João Paulo vai pra cima dele, ele rola pertinho dele com o Pacheco, devolve pela meia, vem trabalhando mais uma vez ali o Rafael Tavares, só que ele recua pra começar de novo. 32 minutos e meio desse primeiro tempo. 2-0, Guarani tá ganhando. Você que tá chegando agora aí, 2-0, Bugrão tá na frente, William Farias de cabeça, João Paulo de pênalti, tá 2-0 pro Guarani. Vem mais uma vez o Amazonas, Fabiano recebeu na esquerda, bola rolada, mais atrás Vinícius Leite, inverte a jogada, encontra o Pacheco, livre de marcação lá pelo lado direito, evita a saída, coloca no gramado, fez a finta, tocou do lado, mais uma vez quem trabalha por ali é o Rafael Tavares, devolve do Pacheco, faz a tabelinha, recebe de volta Tavares, marcação é forte pra cima dele, com o William Farias, ele rola a bola mais atrás com o Léo Coelho, vai trabalhando, só que na contramão o Amazonas começa de novo no sistema defensivo com o Rafael Vitor, fez o passe com o Fabinho, no ciclo central do gramado, já faz a abertura lá pela direita, lá do outro lado, o Rafael Tavares, domina na perna da canhota, fez o passe aqui pelo ciclo central do gramado com o Rafael Vitor, vai trabalhando a bola a equipe do Amazonas, de um lado, de outro, o Guarani só acompanha, o Amazonas toca a bola, o Rodrigo Santana coça a cabeça, o Amazonas vai tentando achar espaço, o Guarani não deixa, tenta o lançamento, o Renan Castro já recupera a bola para a equipe do Bugre, tenta o lançamento, foi tocado ali por trás, mas sobra com o João Paulo, protege, vai para a finta, tem 3 jogadores em cima dele, é falta. E o árbitro não deu a falta, deu a vantagem para a equipe do Amazonas, segue o jogo, sai jogando o Léo Coelho mais uma vez lá pela direita, tenta o lançamento para o Cipriano, nas costas ali do Jonathan Costa, que corre, recua com o Kaique França, dá um bico na bola, ela vem pelo círculo central do gramado, mais uma vez Fabinho, para fazer o domínio, já abre pelo lado esquerdo com o Vinícius Leite, cresce o Amazonas do jogo, vem para cima, agora ele está perdidinho em campo nesse momento, lançamento, Fabiano, vem bola para a grande área, chega a zaga do Bugre por baixo, para fazer o quarto e sai jogando, tocando a bola com o William Farias à frente da grande área, tenta o lançamento, demorou, Cachoeira ia sair sozinho, preferiu tocar o Rian, adiantou demais a bola o Rian. Cachoeira estava sozinho na frente, recupera o Amazonas, escapa da marcação do William Farias ali pelo meio, Vinícius Leite toca na bola, Cirino, a bola esticada para o Cirino na área, saiu o goleiro, fez a defesa, subiu a bandeira. Kaique França fez uma defesaça, mas a bandeira subiu, impedimento marcado no ataque do Amazonas, Lupi. Mais um, hein? Como gosta de ficar em posição de impedimento o ataque do Amazonas. Só que o Guarani vacilou. Rian perdeu a bola aqui no setor de ataque do Guarani e acabou proporcionando esse contra-ataque da equipe do Amazonas. Kaique França fez a defesa, só que o assistente já pegava a posição de impedimento. Gabi Castro, o Amazonas foi tocando de um jeito, tocando de outro, mas chegou lá na área com muito perigo. O que é normal, perdendo o jogo por 2-0, ele vai se lançar ao ataque. Agora, desatenção mais uma vez do sistema defensivo do Guarani. A partir do momento que o Rian, ele tem espaço aqui pela direita, ele precisa de uma cobertura, precisa ter essa leitura de jogo do sistema defensivo do Guarani. Se o lateral direito tá avançando, se o Guilherme Cachoeira tá acima dele, quem vai fazer essa cobertura? Ficou um espaço muito grande. Aí teve o erro do Rian,
que adiantou muito a bola, perdeu. A sorte é que pertinho ali da meia-lua, o jogador do Amazonas demorou para fazer a finalização. Quando chegou no Cirino, já estava em posição irregular. Então, é essa leitura de jogo que precisa acontecer. Qual que é a minha função? Eu preciso fazer a cobertura do meu lateral quando ele vai ao ataque? Quem é o designado para fazer isso? Então, ali no setor de meio campo, ou um zagueiro, Maurício Antônio, alguém precisa fazer essa cobertura, até porque o Rian não tá tão bem na partida assim, então precisa ter muita atenção, principalmente quando ele vai ao ataque. Kaique França faz o lançamento do câmbio de ataque, sobe Rafael Vitor de cabeça, a bola tá pipocando ali pelo meio, vem para fazer o domínio do peito, Rafael Tavares, foi empurrado, recebe falta, o jogo tá parado, é falta para o Amazonas. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 36 minutos, a bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro, parabéns pro Brinco de Ouro, aniversariante desse domingaço. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani! 2 para o Bugrão. Amazonas! Vem Bugrão, a bola sobrou na grande área, Cachoeira, impedimento marcado, subiu a bandeira. Quando o Isaac fez o lançamento para o Cachoeira, na hora, o senhor Lucas Cunha Passaglia levantou o instrumento, Lupe. Você jogou bola, né, Cabelo? Você é um Sim. cara da bola, né? Sim, fui muito bom. Isaac poderia ter mandado essa bola pro gol para marcar o terceiro, mas ele não quis ser fominha. Serviu o Cachoeira, mas estava impedido o atacante do Guarani. Você colocou um fominha aí, né? Eu não colocaria um fominha, mas é o Isaac. 36:50 aqui, 2-0 para o Bugrão, Chaibi. Central da bola. Pela Série B, Ceará e Operário empatam por 0-0. Mais cedo teve São Bernardo empatando com o Novo Horizontino 1-1 no ABC Paulista. E o Londrina perdeu em casa para o Vila Nova por 1-0. Às 8h30 tem Cuiabá e CRB. Futebol Globo CBN. Guarani tentava chegar no campo de ataque por baixo, o Fabiano faz o corte, bico da bola, sobra com Jonathan Costa, devolve o Guarani no campo de ataque com o João Paulo, faz o domínio, foi tocado por trás, é falta do João Paulo, é falta que favorece a equipe do Bugrão. Logo depois de Guarani e Amazonas, tem seleção brasileira, hein? Tem Brasil e Panamá, é jogo preparatório, amistoso de preparação para a Copa do Mundo e a despedida da seleção brasileira do torcedor aqui em terra brasileira, daqui a pouquinho, hein? Logo depois de Guarani e Amazonas. Vai jogando mais uma vez a equipe do Bugre. Lá Jonathan Costa. Toca na bola, faz a abertura com o Renan Castro. Lá pela esquerda, Renan Castro em campo. Emerson saiu contundido com 5 minutos deste primeiro tempo. Trabalha mais uma vez o Guarani. João Paulo recebe. Johnny Costa, Johnny Lucas vai pra cima dele. Ele devolve a bola lá atrás do sistema defensivo. Maurício Antônio para ficar com ela. Sai trabalhando o William Farias. Domina. Tá de longe acompanhando ali o Amazonas. O Guarani não tem pressa nenhuma. Rola a bola com o Jonathan Costa. Devolve do William Farias. Busca alguém para fazer o passe, William. Ali chega Carlos Eduardo, faz o passe aqui pela direita com Maurício Antônio. Vai tocando a bola a equipe do Guarani. 2-0, o Bugrão está ganhando 38 minutos deste primeiro tempo. Trabalha mais uma vez aqui pela direita. Saída de jogo com Isaac. Toca do Maurício Antônio. Carlos Eduardo tenta a bola enfiada ali pelo meio. Caiu sentado o Rian, Busanfa no gramado ali. Tenta sair jogando a equipe do Amazonas. A bola espirrada vem pelo meio. Briga o Maurício Antônio. Volta a bola com o Isaac. Tabela com o João Paulo. João Paulo levantou a cabeça. Ligou o Cachoeira na linha de fundo. Cruzamento vem para trás. Passou por todo mundo. Não passou pelo Carlos Eduardo. Chiriquito! Lindo! Linda jogada do Guarani! Guarani! É do Bugrão! Guarani! Carlos Eduardo! Uma jogadaça do Guarani! Uma linda troca de passes! E a bola rolada para Carlos Eduardo lá na entrada da grande área, de perna canhota, bateu de primeira no cantinho de Renan, estufando a rede a 39 minutos deste primeiro tempo. Dale, Bugrão! Guarani! Carlos Eduardo, Giriguidum para ele, 3 para o Guarani, nada para Amazonas Lupi. De pé em pé. O ataque do Guarani funciona mais uma vez aqui no Brinco. De Isaac para João Paulo, de João Paulo para Cachoeira, que foi até a linha de fundo e fez o cruzamento, sempre de cabeça erguida. E quando ele viu Carlos Eduardo entrando livre, leve e solto dentro da área do Amazonas, ele fez o cruzamento para o chute do camisa 15, estufar a rede do Amazonas. Carlos Eduardo vai para a rede, ele marca o segundo gol dele na temporada
com a camisa do Guarani, o terceiro do Bugre no jogo. Tá no placar do Brinco, Guarani 3, Amazonas 0. Tá bonito na frente o Bugrão, faz 3-0 nesse primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Gabi Castro, que jogada linda do Guarani. Jogo fácil porque o Guarani o torna assim, né? Uma jogada muito bem trabalhada, de pé em pé, triangulação aparecendo aqui pelo lado direito, Carlos Eduardo participando com o Isaac, com o Juan, movimentação, uma jogada que começou por aqui, foi terminar na ponta esquerda com o próprio Carlos Eduardo finalizando para o fundo das redes. Guarani aproveita a limitação do Amazonas e vai enfiando 1, 2, 3-0, cabe mais ainda. Então, dando moral, dando confiança, resgatando, né, essa relação com o torcedor, muito importante que o Guarani faz hoje nesta tarde aqui no Brinco de Ouro. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 41! Primeiro tempo de jogo, Brinco de Ouro. Série C do Brasileirão, placar da CBN tá assim, ó. Guarani 3, William Farias, João Paulo e Carlos Eduardo. Amazonas! Nada para a equipe do Amazonas. E tem falta o Amazonas ali pela intermediária, hein? Tem Pacheco e também Rafael Tavares. Ambos na cobrança da falta. É falta para a equipe do Amazonas. Vai para a batida o Tavares, vem cruzamento na grande área, sobe a zaga do Guarani para fazer o quarto, tiro o perigo de lá. Aqui, 3-0, Bugrão na frente, Jaime. Central da Bola. Pela Série A do Brasileiro, 43 minutos da primeira etapa no Allianz Parque, 0-0 Palmeiras Chapecoense. O Palmeiras perde Alan, expulso em São Januário. O Atlético Mineiro vai vencendo o Vasco por 1-0. E pela Série B é gol do Ceará, Ceará 1, Operário 0. Futebol Globo CBN. Já passamos de 42 minutos deste primeiro tempo. 3-0, o Guarani está ganhando o jogo. Está na frente o Bugrão, 3-0. Esse resultado está botando o Guarani, pelo menos providencial, na liderança da Série C, hein? Pelo menos momentaneamente, líder da Série C do Campeonato Brasileiro. Vem Bugrão para o campo de ataque, lançamento feito. Rafael Vitor sobe de cabeça na briga pela bola. O Isaac tenta responder, mas vem Fabiano, dá um bico na bola, tira o perigo da frente da grande área. A bola vai no peito do Renan Castro. Já trabalha com o João Paulo aberto lá pela esquerda. João Paulo faz o domínio, devolve pela meia. William Farias rola a bola com o Maurício Antônio, zagueirão que vem para o campo de ataque do ciclo central do campo. De primeira faz o lançamento, joga para dentro da grande área, sobe de cabeça Rafael Vitor. Faz o corte esquisito ali, mas conseguiu. A bola voltou com o Rian, chapelaço para cima do Rafael Tavares. A bola chegou no Carlos Eduardo, já faz a abertura lá pelo lado esquerdo com o Renan Castro. Trabalha com o João Paulo. João Paulo, William Farias, toca na bola. O Isaac recua. O Jonathan Costa deu um tapa na bola do lado com o Maurício Antônio. Vai trabalhando, vai tocando a bola. A equipe do Guarani ganha o jogo 3-0. Vem Maurício Antônio, zagueiro para o campo de ataque. Voltou na fogueira ali para o William Farias. Consertou, abriu com o Jonathan Costa, que dá um tapa na bola para o João Paulo. Devolve ali pela meia com o Isaac. Isaac, João Paulo. João Paulo mais uma vez recua. Vai tocando a bola o Guarani. Só acompanhando a equipe do Amazonas. Podemos dizer, Gabi Castro, que o Amazonas está perdido em campo nesse momento? O Guarani coloca na roda, né? Quando tem a posse de bola, fica evidente a diferença técnica entre as equipes. O meio-campo do Guarani que hoje tem funcionado, né? O Guarani tem sido fatal. Ele chega ao campo de ataque sempre com muito perigo. Ele não chega muitas vezes. Mas quando ele chega, é gol. Foi gol de escanteio, foi gol no lance do pênalti. Jogada bem trabalhada agora. Então teve bola parada, teve jogada trabalhada. Superioridade do Guarani ficou muito evidente. O técnico Rodrigo Santana vai ter muito trabalho pela frente se quiser manter o Amazonas no G8 da competição. Trabalha mais uma vez o Amazonas, a recuperação de bola, chega Rafael Tavares ali pelo meio, tenta um toque da bola para Vinícius Leite. A zaga do Bugre estava lá para fazer o corte, Carlos Eduardo na sobra, já coloca do gramado, pintou o lançamento para o Maranhão lá na ponta canhota, o goleirão saiu da grande área. Renan, de perto da direita, bota a bola para fora em arremesso manual para o Guarani, na boa chegada do Guarani ali pela esquerda, viu, Lupi? E o Maranhão se esforçou todo, mas o Renan, goleiro do Amazonas, foi mais esperto, colocou a bola pela linha lateral. Já cobrado o arremesso manual, fica com ela Renan Castro, recuando Jonathan Costa. Tem marcação de longe ali do Cirino, do outro lado o Cipriano, ele encontra o William Farias, e cavadinha passou do Carlos Eduardo, tentou a tabela por baixo, o Amazonas faz a roubada de bola, vem mais uma vez Rafael Tavares para ficar com ela, tomou um totozinho ali do Renan Castro, jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Amazonas, e deu um piti ali no camisa 10, ali o Rafael Tavares ali, Lupe. E ele ficou esperando, né, que o Renan Castro fosse pedir desculpas pelo leve toque que ele deu no calcanhar do camisa 10 do Amazonas, só que o Renan Castro nem tchum, mais 3. Vamos já 48 nesse primeiro tempo. Já viu o jogador ter piti em campo, ô Gabi? Algumas vezes. Tem alguns que são pitizeiros.
Trabalha Johnny Lucas para a equipe do Amazonas, faz a proteção, gira o corpo. Ele busca alguém para o passe, jogou na fogueira danada ali para o Rafael. O Rafael Vitor, que encontrou um lançamento lá atrás da zaga, chega por baixo para fazer o corte. O Maurício Antônio sai jogando bem. Renan Castro encontra o William Farias pelo círculo central do gramado. Ele vem carregando a bola. Caiu o Isaac de Maduro ali no meio, hein? O Isaac levou um tombo de Maduro ali no meio. Alguém passou a rasteira dele ali. Eu acho que foi a linha divisória do campo ali, viu, Lupe? Levou um tombo ali no meio, o Isaac, rapaz, sozinho. E sabe quando você cai assim, em público, e aí você fica olhando pro lugar assim, pra ver ninguém viu, que né? tem? Eu acho, pra ver se alguém tá vendo, né? Aí, quando acontece isso, sabe o que você tem que fazer? Você tem que cair e ficar no chão, fica pra lá. fingir preocupação, ficar machucado ali, mesmo se não aconteceu nada. Finge porque senão desmaio. você passa vergonha. Finge que desmaiou, caiu ali. Ele tropeçou na linha divisória do campo ali, rapaz. Trabalha mais uma vez a equipe do Bugre na saída lá pela esquerda com o Renan Castro. Devolve com o Jonathan Costa pelo lado esquerdo. Domina zagueirão, de zagueiro para zagueiro Maurício Antônio, lado direito. 46! Já passamos de 46 deste primeiro tempo. 3-0 Guarani. Tá ganhando, tá tocando a bola, buscando um lado do outro. Vai só gastando tempo para terminar o primeiro tempo, hein? 3-0 Guarani, tá ganhando, hein? Faz 3-0 Guarani aqui no Brinco. Despacha Renan Castro, faz o lançamento, busca o Cachoeira, tem Fabiano de cabeça. Tava lá meia dúzia para fazer o corte. As de bola com Vinícius Leite. Já domina, devolve no Fabiano, tenta sair em velocidade a equipe do Amazonas. O Fabiano faz o break, busca alguém pro passe, ninguém se apresenta, ele inverte a jogada, procura o Cipriano lá na ponta direita. A bola passa pelo Cipriano. O Renan Castro vai acompanhando, a bola vai para fora, arremesso manual para a equipe do Guarani nesse finalzinho do primeiro tempo. Vamos entrar no último giro do cronômetro aqui no Brinco de Ouro. Aniversariante do dia. 73, Lupe, é isso? 73 anos. 73 anos do Brinco. Toca a bola na saída Vamos aqui. cantar parabéns depois? Ó? Vamos, tem bolo? Não tem bolo. Não tem bolo. Então toca a bola Guarani. Mas a vitória do Guarani já é um rolo, viu? É um presentaço pro torcedor dessa tarde aqui no Brinco de Ouro. Tá 3-0 pro Guarani. Toca a bola William Farias. Vai gastando o tempo, 47,5. Vai terminar o primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. William Farias. Tá todo mundo pedindo, pelo amor de Deus, pra acabar esse primeiro tempo também, hein? Olha lá. Ninguém vai na bola, vai só tocando a bola de um lado e de outro, o árbitro vai acompanhando, bola sobra com o Jonathan Costa, rola a bola com o Maurício Antônio, vai terminar o primeiro tempo. Desconsolado ali na lateral do campo, o Rodrigo Santana. Rodrigo Santana e Campinas não dá muito certo, né? Apita o árbitro! Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Guarani! 3, William Farias de cabeça, João Paulo de pênalti e Carlos Eduardo, uma jogada linda da equipe do Bugre. Amazonas! Nada para a equipe do Amazonas. Central da bola. Muito bem, 4 horas e 51 minutos, intervalo no Brinco de Ouro, vitória avassaladora do Bugrão, por enquanto 3-0 contra o Amazonas, no aniversário de 73 anos do Brinco de Ouro, uma atuação nota a mais do time de Hélio Cizenando neste primeiro tempo. Espetacular o Carlos Eduardo, hein? Carlos Eduardo, desde que foi titular, Guarani tem 5 jogos, 4 vitórias, 2 gols, 3 assistências. Carlos Eduardo, camisa 15, está jogando futebol em alto nível nessa Série C. Antônio Lupe, as opções do professor Cizenando, caso ele queira mexer no time no intervalo. Lembrando que ele já fez uma troca, né? O Emerson saiu machucado para a entrada do Renan Castro. As outras opções do banco do treinador do Guarani: Matheus Klaus, goleiro; Ian, lateral direito; Rafael, zagueiro, mas também joga na direita; Donato, zagueiro; Cauã Jesus, meia atacante; Natan Melo é volante; Diego Torres, meia; Mirandinha, que tem medo de fazer gol, atacante; Herbert, atacante; Parede, atacante; e Luca, também atacante. Guarani chegando em 18 pontos, daqui a pouco o Fábio Scheib vai atualizar a tabela, mas neste momento o Bugrão é o líder do campeonato, passando aí Paysandu e o Brusque na classificação. Gabriel Castro, uma pitada do que foi esse primeiro tempo, de um Guarani que faz 3-0 e está por enquanto deixando a torcida muito feliz. Porque foi um Guarani fatal, foi um Guarani eficiente, seguro. O gol cedo fez muito bem para a confiança, para a moral dos jogadores. E aí, com 1-0 com 5 minutos, a partir dali teve volume de jogo, teve mais posse de bola, soube controlar a partida, viu que o adversário é limitado tecnicamente, ainda perdido em campo. O Rodrigo Santana está chegando agora, está conhecendo os atletas agora, e o Guarani aproveitou. 4 finalizações no gol, 3 entraram, então essa eficiência
fez a diferença, por isso que o Guarani vai vencendo por 3-0 com todo o merecimento. Rodrigo Santana, hein? Olha, eu queria falar um um negócio aqui. Eu acho que no último mês o Rodrigo Santana tomou uns 20 gols, somar tudo, velho. Eu queria falar uma Gosto, hein? situação, mas eu não vou falar. Não, tem que falar agora, né? Porque o ouvinte não pode ficar curioso. Não vou falar. Ah, tem que falar, velho. Não, vai que tem assessor ouvindo, né? Aí... E o futebol tá chato. Então não fala não, melhor você resguardar. É. Daqui a pouco o Gabriel Castro volta para toda a análise completa e também a projeção do segundo tempo. Guarani vai vencendo a equipe da Amazonas pelo placar de 3-0. Antes do intervalo, Fábio Chaib, um panorama aí do que você tem acompanhado no Central da Bola. Vamos lá, Júlio, começando por Roland Garros, oitavas de final, jogo lá em Paris entre João Fonseca e o Ruud, né? O norueguês Casper Ruud. O João Fonseca venceu o primeiro set 7-5, agora segundo set 3-3, o João está sacando. Vamos ver aí, o João tá muito bem no jogo. O jogo está sendo acompanhado por Gustavo Kirten, que está na quadra ali, o nosso Guga está acompanhando. O João acaba de fechar 4-3. Aê! 4-3 nesse segundo set, já venceu o primeiro por 7-5, está fazendo 4-3 no segundo set. Pela Série A do Brasileirão, 2 jogos em andamento. O Palmeiras está empatando com a Chapecoense 0-0 no Allianz Parque. Teve um jogador expulso, o Alan, agora no finalzinho, acabou pisando uma parte de cima na canela do adversário, acabou sendo expulso. 0-0 Palmeiras de Chapecoense. E o Vasco está jogando com o Atlético Mineiro lá em São Januário, está perdendo por 1-0. Pela Série C, além de Guarani e Amazonas, a Inter de Limeira está perdendo no Limeirão para o Ipiranga por 1-0 e a Ferroviária está batendo Santa Cruz também por 1-0 lá em Pernambuco. Muito bem, são as primeiras informações. Daqui a pouco o Fábio Chaib vem trazendo mais pra gente no Central da Bola. E claro, você pode participar também da nossa transmissão. Mande aí a sua mensagem pro 99186-9070. Voltamos já. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Sabe o que acontece quando você decide correr? Você faz história. A vida pede movimento. E a história se faz correndo. Se na vida você precisa de mais tempo, na corrida, quanto menos tempo você tem, mais perto da vitória você fica. Porque a cada passo você busca o novo. Um novo movimento, um novo sentimento, um novo tempo. De novo e melhor. Sabe o que acontece quando você decide correr de novo? Você refaz a história e descobre a próxima vitória. E aí, vamos para a próxima? Corrida Integração 2026. A sua maior vitória é a próxima. Inscreva-se agora em corridaintegração.com.br. O campo não para e o EPAgro acompanha o ritmo, do plantio à colheita, do produtor ao mercado. A tecnologia, as novas ideias e as histórias reais de quem move o agro na nossa região. Eu sou Marcos Felipe e te convido a acompanhar o EPAgro comigo. Todo sábado, às 8h30 da manhã na tela da IPTV e às 9h30 aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani. Apresentação Júlio Nascimento. 4h57, estamos de volta aqui no nosso intervalo. Por enquanto são 6 minutos e 45 de intervalo no Brinco de Ouro. O Guarani vai batendo a equipe do Amazonas por 3-0. O Guarani abriu o placar com o William Farias, assistência do Carlos Eduardo. Aí foi lá o João Paulo, tentou bater pro gol. A arbitragem pegou um toque no braço do Johnny Lucas e foi mesmo. A gente viu aqui no
no replay, né, no nosso VAR. Lembrando que na Série C não tem VAR na primeira fase. E depois, jogador Cachoeira na direita e o Carlos Eduardo mandou pra casinha, deixando aí o Guarani com uma vantagem muito boa, 3-0. Neste momento, o Guarani tem 18 pontos, é o líder, passa aí o Brusque e o Paysandu que ainda vão jogar na rodada, mas é uma disputa ainda muito legal pela liderança do campeonato e essa disputa ela vai esquentando. O Guarani tem conseguido somar pontos contra adversários diretos, né? Se a gente pega o jogo do Barra, era um confronto direto de G8, o jogo contra o Amazonas é um confronto direto de G8, o próximo jogo contra o Caxias é um confronto direto de G8, então o Guarani tem conseguido vencer os adversários que estão próximos à tabela. Daqui a pouco a gente dá um geral também sobre a rodada da Série C, os próximos jogos, inclusive quem o Paysandu e o Brusque enfrentam. Mas agora é hora de análise aqui na CBN. Ele está chegando, chega mais, Gabriel Castro. O comentário do jogo. Ô Gabi, tem um torcedor aqui que mandou o seguinte: o que mais tem chamado a atenção não é um Guarani apenas com confiança, mas é um Guarani com sede de gols. Isso é fundamental, Júlio Nascimento, porque a gente falou antes da partida começar do histórico recente do Guarani aqui no Brinco de Ouro, né? Decepcionou contra o Itabaiana, contra o Santa Cruz, foi marcar só no último lance, decepcionou contra o Ituano em derrota. Então hoje ficou aquela expectativa, né? Qual Guarani vai entrar em campo? Aquele que joga fora de casa muito bem, que consegue controlar o jogo? Ou um Guarani aqui no Brinco de Ouro que tem uma certa desconfiança, que consegue criar, mas não consegue finalizar? E com 5 minutos o Guarani já conseguiu responder isso. Uma cobrança de escanteio, o William Farias muito bem na primeira trave, cabeceou e foi fatal, colocou a bola no fundo das redes. Então isso já deu uma moral muito grande, já trouxe o Brinco de Ouro, que é muito importante, a arquibancada está do mesmo lado dos atletas. E aí o Guarani foi construindo essa vitória com o passar do tempo, porque com 23 minutos já estava 2-0 no placar. Mais uma falha do Amazonas no primeiro lance. Teve a falha defensiva ali de posicionamento, porque o William Farias estava livre de marcação. Na segunda, ali um bate-rebate dentro da área. O Rafael Tavares praticamente deu a bola para o João Paulo, chutou todo errado. E na finalização, aí bateu no braço do jogador do Amazonas e de pênalti marcou 2-0 com 23 minutos. Esse é o cenário ideal. Porque daí você que é atleta, você sabe, já faz a leitura de jogo, que você é melhor que o seu adversário, você já ganha por 2-0, aí já vem a tranquilidade, vem a confiança para você poder jogar. E o Guarani, em determinado momento, ele conseguiu tocar essa bola. Com lentidão, é verdade. Eu acho que em alguns momentos poderia ter acelerado mais, mas não vou ser tão crítico hoje, porque o cenário é de 3-0, o cenário é de festa. Eu deixo isso aí para o treinador depois conversar com os atletas, o que pode ser melhorado neste cenário, porque em qualquer vitória, mesmo assim, você tem o que melhorar, principalmente o Rian aqui pelo lado direito. O sistema defensivo tem um pouquinho mais de atenção. Se o adversário fosse melhor, poderia ter complicado. Não existe o C, o adversário não é melhor e o Guarani foi lá com um ritmo de jogo, numa bela troca de passes, e com 38 minutos, uma jogada construída todo pelo lado direito, veio o cruzamento e o Carlos Eduardo, que participou do começo dessa jogada aqui pertinho da cabine da CBN, centralizada no meio-campo, ele teve a percepção, a leitura de jogo, de abrir o jogo, a bola chegou até ele e finalizou com muita maestria para fazer 3-0. Então, assim, a atuação do Guarani é muito boa, respondendo aquelas perguntas que nós fizemos. De fato, é um Guarani que chega à liderança, que tem futebol para isso. O lugar do Guarani nesse Campeonato Brasileiro da Série C é na primeira colocação, tem time para isso, tem estrutura para isso, tem torcida para isso. Então eu acho que o cenário vai se desenhando para ser um divisor de águas, assumir essa liderança e não sair mais, e aí acabar com as oscilações, seja fora ou seja aqui no Brinco de Ouro. O Guarani precisa fazer o que fez contra o Maringá, o que está fazendo hoje contra o Amazonas, o que fez contra o Barra. Já faz este gol no primeiro tempo e já consegue aí as vitórias. Ô Júlio. Pois não, Lupi. Tá rolando aquilo que você falou no nosso pré-jogo, uma demonstração, né? Mas quem está aqui no gramado aqui do Brinco são as meninas do Guarani Indians. Essa é a... lá, agora terminou. Aplaudidas, demonstraram um pouquinho aqui. Tem aquela cinta do lado, aquela fita do lado. Esse é o flag, né, Júlio? Exatamente. Então vai, continua, tá indo bem, isso aí. Não, e elas já fizeram a demonstração aqui. O time feminino do Guarani Indians aplaudido aqui no intervalo do jogo. Recentemente campeão paulista e o Guarani em todas as categorias no Indians. 12 minutos de intervalo depois do Bugrão.
que vai vencer o Amazonas hoje no Brinco. Tem seleção brasileira, hein? Hoje tem Brasil em campo contra Panamá, Maracanã. Tô ansioso, vai ter a... Como é que fala? As torcidas organizadas em conjunto hoje. Encontro, né? É o collab. É o collab das torcidas organizadas. Tá na moda isso aí. Só em uma voz, né? É isso aí. Rumo ao Hexa, Fábio Scheib. Exatamente. Brasil e Panamá começa às 6h30 da noite no Maracanã. Ingressos esgotados. Primeiro dia de vendas já se esgotaram os ingressos. É a despedida do Brasil aqui de solo brasileiro. O Brasil tentando esse hexacampeonato lá nos Estados Unidos, México e Canadá. E o Brasil tem a provável escalação, daqui a pouquinho vai ser confirmada, mas com Alisson no gol, Wesley lateral direito, Bremer e Léo Pereira na zaga. Lembrando que Marquinhos e Gabriel Magalhães jogaram ontem a final da Champions, então não vão pro jogo. E lateral esquerdo é o Alexandro. Meio campo tem Casemiro, Bruno Guimarães. Na frente, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rafinha. O que chama a atenção dessa partida, o Júlio Nascimento, desse amistoso, é que hoje já começa a vigorar as novas regras do futebol que serão adotadas na Copa do Mundo, né? Então hoje já a International Board, né, tinha aprovado as mudanças, vai ter VAR em escanteio, ou seja, se tiver um escanteio que o juiz acabou não vendo, o VAR chama e dá escanteio, caso ele tenha dado tiro de meta. Isso sem ter a interferência do monitor, na hora mesmo o VAR já aciona o juiz em campo. Também o segundo amarelo, né? Casos de segundo amarelo, a gente lembra que o VAR só é chamado para possíveis cartões vermelhos. Agora teremos também o cartão amarelo sendo aplicado pelo VAR. E além disso, a contagem regressiva em laterais e também tiros de meta, viu, Júlio? Boa, Fábio Scheib. Gabriel Castro, 13h40 de intervalo no Brinco. O que você pretende ver hoje na seleção do Ancelotti em relação aos últimos testes pré-Copa, hein, Gabi? É um jogo em casa, é um jogo diante do Panamá, então a força ofensiva. Vini Júnior dando certo, Rafinha também, Matheus Cunha, toda a movimentação dos 4 atacantes que devem entrar em campo logo mais. Eu acho que é um amistoso para dar confiança, para dar moral, então se possível golear 3-4-0, porque o sistema ofensivo, Matheus Cunha, né, o sistema ofensivo do Brasil, ele é bastante questionado, né, com a ausência do Neymar, que está lesionado. Então, sem um goleador, sem um centroavante, sem um camisa 9, é um ataque de muita velocidade, de muita movimentação, mas precisa balançar as redes. Deixou a desejar na pior eliminatórias da história do Brasil, por pouco, né? A gente não vai para a repescagem, porque agora entra todo mundo na eliminatórias sul-americanas, então a gente fez uma eliminatória muito ruim. Vamos ver se o Ancelotti ele consegue aí, diante de um adversário muito fraco, se o Brasil não consegue aí uma goleada para dar moral. Mas eu estou esperando sim um ataque potente com Vini Júnior, com Rafinha, funcionando e dando certo para o próximo amistoso, que daí é um pouquinho mais difícil. Muito bem, voltamos então para o segundo tempo, 15 minutos de intervalo, só repassando aqui, o Guarani neste momento é o líder do campeonato, chegando a 18 pontos. Quem joga hoje é o Paysandu, contra o Figueirense, fora de casa. O Paysandu tem 17 e 5 vitórias. Então o Guarani vai empatando com o Paysandu, mas o saldo do Guarani é muito maior do que o Paysandu. Então, se o Paysandu não vencer o Figueirense e mantendo o resultado do Guarani aqui, possibilidade de dormir na liderança do campeonato. E o Brusque, que também tem 17, joga amanhã. Jogo chato contra o Barra, fora de casa. Então, Guarani vencendo, boas chances de repente ficar na liderança nesta rodada. Vamos então devolver para comandar todo o segundo tempo aqui na CB. No primeiro tempo foram 3 Viriguedu, hein? O que vem na segunda etapa? Chega mais, Cabelinha! Opa! Agora ele está voltando agora, a equipe do Amazonas já tinha voltado, substituições foram executadas na equipe do Amazonas e vai ter uma também no Guarani. É isso mesmo, meu caro Antônio Lupe? Isso, vamos lá então. Deixa eu ver a do Guarani primeiro, que vai subir a placa. É o 2-5. Maurício Antônio não volta para o segundo tempo, vem Donato. Donatão vem para o jogo no lugar do Maurício. E no Amazonas, Ítalo Silva com a 25 no lugar do 15, do Railson. E saiu também o Léo Coelho com a 2, entrou 29, Marcondes no Amazonas. Pois é. Aquela hora eu vi o Maurício Antônio recebendo aquele sprayzinho milagroso na coxa. Acho que foi na hora do pênalti, né? Na espera para a cobrança do pênalti, que eles foram na lateral do campo ali e o Maurício Antônio recebeu essa massagem na coxa. E aí não volta para o segundo tempo. Daqui a pouquinho o Gabi fala. Guarani tendo aquele último papo ali para começar o segundo tempo.
Saída de bola com o Amazonas, ali no toque inicial o Marcelo Cirino. Tá ali o Cirinão, o cara mais impedido do primeiro tempo. Ele teve uns 10 impedimentos do Cirino ali no ataque. Apita o árbitro! Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani! Opa! Todo o segundo tempo para você. Vem o Amazonas, a primeira investida aqui pela ponta direita, Vinícius Leite. Ele tenta a finta, chega por baixo, Renan Castro para fazer o quarto e botou a bola para fora. Arremesso manual para o Amazonas. Vem para cima o Amazonas, perde o jogo 3-0. Já vem babando nesse comecinho de segundo tempo para cima do Bugrão. Arremesso manual, tá ali o Cipriano para fazer a cobrança, toma a distância, bota a Busanfa ali na placa para fazer o arremesso lá na área. E aí ele cobrou pertinho. Para mim foi reversão o jeito que ele cobrou o arremesso manual aí, viu? Vem tocando o Amazonas, vem pro campo de ataque, sobra de bola com o Cirino, sobe a bandeira. Primeiro impedimento do Cirino no segundo tempo, vai anotando aí, viu, Lupe? Nossa, ele gosta de ficar em posição irregular, né? O Cirino, experiente jogador, né? Marcelo Cirino, no primeiro tempo deve ter ficado umas 800 vezes e no primeiro ato do segundo tempo, impedimento do Marcelo Cirino. Será que ele tem banheira na casa dele? Tá acostumado com a banheira, o Gabi? E o quanto que ele fica impedido é o quanto que ele reclama também. Os companheiros, o que escutam dele... Mexeu duas vezes aí o Rodrigo Santana, que com Campinas não dá muito certo. E mexeu uma vez o Guarani, Gabi. O Rodrigo Santana não está feliz com o seu sistema defensivo, tirou o lateral direito e o zagueiro, né? Ambos pelo lado direito, e aí coloca os dois da posição, então é uma troca só de posição, famoso 6 por meia dúzia, entrou um novo lateral direito e um novo zagueiro, o Marcondes por ali, e no Bugre, né? Acabou sentindo o Maurício Antônio, até para preservar, né? A partida foi construída dessa maneira, já está 3-0, então não tem por que forçar um atleta que deve ter sentido, e aí o Rafael Donato, que também carece, perdeu a titularidade, perdeu a posição, uma grande oportunidade aí para demonstrar futebol que está em condições. É um torneio longo, o Campeonato Brasileiro da Série C, tem a fase final, precisa contar com o seu banco de reservas também. Então hoje mais uma oportunidade aí para o Donatão, quem sabe na bola aérea. É falta para o Guarani, aqui pela direita, Carlos Eduardo na cobrança, levantamento da grande área, desvio de cabeça, na trave! Subiu a bandeira, o impedimento marcado ali na cobrança da falta, mas a bola explodiu na trave direita, o Renan só olhou, Lupe. E eu fiquei com a sensação que quem tocou com a cabeça na bola foi o Jonathan Costa. O Donatão passou ali também rente à bola, mas foi o Jonathan Costa que cabeçou na trave, só que a bandeira já estava em posição de impedimento, anulando o ataque do Guarani. Toca a bola, o Amazonas, a saída deste segundo tempo, 2 minutos e meio de bola rolando. 3-0, o Bugrão está ganhando, sai jogando a equipe do Amazonas. O Maranhão cometeu falta ali em cima do Marcondes. Falta anotada e já cobrada pela equipe. Não foi cobrada. Agora sim foi cobrada pelo Marcondes. A bola tocada, recuada ali para começar de novo com o Rafael Vitor. Rafael Vitor faz o domínio. Aparentemente fica com 3 zagueiros. A marcação de 3 zagueiros. A posicionamento de 3 zagueiros, viu, Gabi? Ó, fica o Marcondes, o Rafael Vitor e o Fabiano. Vamos ver se é uma circunstância do jogo ou se de fato muda. Lançamento. Não. Adivinha quem o Bandeira marcou impedimento de quem, Lupe? Cirino de novo. Impedido outra vez. Meu Deus do céu. E ele reclama de novo. É impressionante, olha só. Mas muitas vezes pode ser a demora do atleta ou ele, né? Que tá saindo muito antes do combinado. Ansioso. Tá ansioso, perdendo por 3-0. Sai jogando o Guarani mais uma vez, campo defensivo aqui pelo lado esquerdo com o Renan Castro. Ajeita a bola perto da canhota, devolve ele com o William Farias, que já encontra o Carlos Eduardo. Ainda no campo defensivo, o Guarani vai tocando a bola. Lá pela direita, lá do outro lado, o Rian. Recebe, domina, levanta a cabeça, devolve com o Carlos Eduardo, que saiu aqui da lateral esquerda. Foi lá na ponta direita para fazer o lançamento errado. Fabinho na recuperação de bola, já bota no campo de ataque. O lançamento foi feito ali pelo meio. Agora que o Cirino não estava impedido, o Jonathan Costa chegou para fazer o corte. Sai trabalhando com o William Farias. Faz o lançamento, ligação no campo de ataque lá pro Cachoeira. Ajeitou, meio estranho ali, mas estava dando certo pro Maranhão, que não consegue o domínio. Briga pela bola, vai programado. Lá do outro lado, despenca lá o Ítalo. A falta está anotada, é falta que favorece a equipe. Não deu. Segue o jogo. Achei que tinha sido falta lá, segue o jogo. Trabalha mais uma vez o Guarani em campo de ataque lá pelo lado direito. Por ali quem chegava era o Rian. A bola sobra de novo lá com o Ítalo. Agora ele cai no gramado de novo. Agora o árbitro anota a falta. Falta que favorece a equipe do Amazonas. É lá pela esquerda, pertinho da lateral do campo, para a equipe da Onça. 4 minutos e 40 deste segundo tempo. 3-0, o Guarani está ganhando. William Farias de cabeça, 5 minutos.
João Paulo de pênalti a 23 e o Carlos Eduardo numa bela jogada do Guarani a 39, 3-0 Guarani no primeiro tempo. Estamos com quase 5 deste segundo. Trabalha a bola mais uma vez, Fabiano vem Amazonas para o campo de ataque, Fabinho tabela com Fabiano recebe de volta. Rola a bola lá pelo lado esquerdo por ali com o Ítalo, já de primeira fez o passe do campo de ataque lá na linha de fundo. Bola vai para fora, o Donatão só acompanha ali a chegada do Vinícius Leite, tiro de meta que favorece a equipe do Bugre. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 5 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo. É a 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN, assim ó. Guarani! 3 pro Guarani. Amazonas 0. Saibe. Central da bola. A Inter de Limeira empata o jogo contra o Ipiranga, agora 1-1, 13 minutos do segundo tempo. Lá em Pernambuco, Santa Cruz está perdendo para a Ferroviária por 1-0. Isso pela Série C. Sai jogando mais uma vez o Bugrão, vem para o campo de ataque lá do esquerdo, Renan Castro. Ele faz de domínio, encosta a marcação, ele devolve ali do ladinho com o Carlos Eduardo, protege, gira o corpo, escapa da marcação que chegava do Rafael Tavares para cima dele, já encontra o William Farias pelo círculo central do gramado. Vem Guarani para o campo de ataque, William Farias, ele faz o break, Cirino encosta, ele toca no João Paulo, devolve com o Jonathan Costa no sistema defensivo que já faz a ligação aqui pela esquerda com o Renan Castro. Domina, encosta a marcação do Cipriano para cima dele, fica sentindo ali o Renan Castro, hein? Ficou sentindo o Renan Castro, hein? Trabalha mais uma vez a chegada da Cachoeira, toca na bola, faz a finta, Isaac foi seguro ali, mas escapou da marcação, se livrou ali do marcador, carregou no campo de ataque, a bola enfiada na ponta canhota, sobe a bandeira. Impedimento marcado, João Paulo, Renan Castro vai se levantando só agora, viu, Lupe? E cartão amarelo pro 28 do Amazonas, Gabriel Cipriano, porque ele fez a falta em cima do Renan Castro. O árbitro entendeu que o Guarani teve a vantagem e quando a bola parou, aplicou o amarelo pro camisa 28 da Onça Pintada. Primeiro cartão, na minha marcação, primeiro cartão, né? Primeiro cartão do jogo. Confere. Né? 6 minutos e 50, quase 7. E o Guarani vem trabalhando bem a bola, né, Gabi? Nesse segundo tempo também. É uma continuidade do primeiro tempo, né? Tranquilo na partida, 3-0. Não precisa ter aquele volume excessivo de jogo, chutar de qualquer lado. Consegue trabalhar a bola, tem a posse. Tentar colocar mais o Maranhão em condições de finalizar, João Paulo também, mas é um jogo que está sendo controlado, principalmente de toque de bola. Tiro de meta para a batida do Renan. Tá lá o goleirão da equipe do Amazonas se ajeitando lá para fazer a batida. Quem chega lá é o Rafael Vitor para receber a bola. O goleiro fala, aqui não, vou dar um bicão na bola, vou jogar lá na frente. Tá lá. Renan já despacha a bola para o campo de ataque, faz o lançamento lá na ponta canhota, sobe de cabeça para fazer o corte do Donato. Ele escorou, a bola voltou para o Maranhão, livre lá pela ponta direita, encostou o marcador, Maranhão fez o break na perna da canhota, faz o cruzamento, joga na segunda trave, sobe Marcondes. De cabeça para fazer o corte, Carlos Eduardo mantém Guarani no campo de ataque, a bola sobra lá pelo lado direito, mais uma vez, trabalhando por ali com o Maranhão. Chega a marcação por baixo do Ítalo, dá um bico na bola, joga para fora do campo, arremesso manual para o Guarani. Vai se mantendo no campo de ataque a equipe do Bugre, hein? Lá do lado direito, arremesso manual, Rian tá por ali, ó, para fazer a cobrança. Vai tomando distância, busca alguém pro passe, ninguém se apresenta, João Paulo. Tá ali pertinho do bico da grandeira, prefere pro Carlos Eduardo. Faz a finta, chega a marcação por baixo do Marcondes para fazer o corte, briga pela bola. Rafael Tavares fez o passe errado, deu de graça pro Guarani. O João Paulo retribuiu o presente. O Cirino chegou chutando para onde o nariz estava virado. Deu sorte. Ela sobrou com o Fabinho, já fez a ligação com o Cipriano. Devolve ali pela meia com o Johnny Lucas. Vem brigando por ela. Mais uma vez o Cachoeira. Levantou o pé demais, na dividida ali, aliás, os dois levantaram o pé, né? Os dois. A falta tá anotada ali, Lupe. E a falta é para o Amazonas. O Cachoeira não gostou da marcação da falta, falta já cobrada. E vem Fabiano com ela, já faz a abertura lá pela ponta canhota. De novo por ali, o Tavares faz o cruzamento, vem bola para grande área, passa por todo mundo, não pelo Kaique França. Faz a defesa e bota a ordem na casa. 8h50. Segundo tempo de jogo, Carlos Eduardo sai jogando, ele fez o passe para o árbitro que fez a corta-luz, o Maranhão não entendeu. Sobra de bola com o Amazonas, vem de novo, a bola para o campo de ataque do Amazonas. Cipriano, toca na bola ali com o Fabinho, recebe o 27 da equipe do Amazonas. Breca, gira o corpo, dá um tapa lá atrás para começar de novo com o Rafael Vitor. Dominou ali o Rafael Vitor, do lado esquerdo tem o Fabiano, é ele quem recebe, já bota a bola no campo de ataque, tenta o lançamento por baixo. Chegava ali o Vinícius Leite, a bola foi para fora, arremesso para o Amazonas, tem pressa na cobrança, ligação para o próprio Vinícius Leite, entrou na área, Kaique França!
Defesaça do goleiro do Guarani, bota pra fora, escanteio. Para a equipe do Amazonas, lá pelo lado esquerdo. Teve um jogador que saiu bravo pra caramba, tava no meio da área pedindo a bola. Era o Rafael Tavares, viu, Lupe? É porque o Guarani ficou dormindo no ponto, esperando que esse arremesso lateral, que deu origem à finalização, a posse de bola era do Guarani. O Amazonas aproveitou, o Kaique França fez a defesa, escanteio o Amazonas. Já cobrado, levantamento na área, passa por toda a grande área. Vai sobrando aqui pelo lado direito de ataque do Amazonas, que chega por ali, é o Cipriano. Fez uma graça na frente do João Paulo, que não acompanhou, ficou paradinho ali, tenta tabela feita, bola enfiada, ali na linha de fundo, chegou por baixo João Paulo. O árbitro está dando a falta e o cartão amarelo por camisa 10 da equipe do Guarani, o Lupe. João Paulo, por baixo, fez a falta e foi na cara do assistente de número 2, o Lucas Cunha Passaglia, do estado de Goiás, que foi quem marcou a falta. O árbitro veio correndo em direção ao João Paulo com o amarelo na mão. Tá amarelado o 10 do Guarani. É falta que favorece a equipe do Amazonas. Toque CBN de 10 minutos, marcou aí os 10 primeiros minutos deste segundo tempo, hein? O Fabiano vai lá, conversa com o árbitro, que ele queria vermelho ali, Gabi, é isso que o Fabiano tá pedindo ali pro João Paulo? É isso? A reclamação cabe tudo, né? Pois mas a cor do cartão não. É falta pro Amazonas. Na cobrança o Rafael Tavares, o homem do Piti. Vai para fazer a cobrança, ele perde a canhota, vai todo mundo lá pro meio da grande área, hein? Tá todo mundo lá na área. É falta para a equipe do Amazonas, é falta aqui pela direita. Rafael Tavares na bola, perde a canhota, bateu fechadinho, desvio para fora. O toque foi do Renan Castro, escanteio para a equipe do Amazonas. Levou um perigo danado essa bola, hein, Lupe? Perigo muito forte ali para a defesa do Guarani. O goleiro Renan, que está aqui aquecendo, lamentou bastante. Mais um escanteio para o Amazonas. Camisa 10 na bola. Tavares, levantamento, desvio de cabeça para fora do gol! O toque do Rafael Vitor na primeira trave, fez o desvio. Ela passou lambendo a trave lá do segundo pau. Foi para fora, Lupe. Jogadas bem parecidas, né? E a defesa do Guarani ficou assistindo as duas oportunidades que teve a equipe do Amazonas. Essa última com o zagueirão, ele que é alto, Rafael Vitor, subiu no primeiro pau, desviou de cabeça para a sorte do Guarani. A bola se perdeu pela linha de fundo. Vamos tirar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Quase 12 minutos de bola rolando deste segundo tempo de jogo. Série C do Campeonato Brasileiro aqui, Brinco de Ouro da Princesa. Placar CBN, tá assim, ó. Guarani! 3 pro Guarani. Amazonas! 0 pro Amazonas, Jaime. Central da bola. Pela Série A do Brasileiro, Palmeiras e Chapecoense empatam por 0-0, 13 minutos da segunda etapa. O Atlético Mineiro está vencendo o Vasco por 1-0 em São Januário. 8h30 da noite tem Remo em São Paulo. Tem falta pro Guarani, é pela meia direita. Carlos Eduardo já pegou a bola para colocar no gramado ali, viu, Lupe? E ele é o homem das bolas paradas do Bugre. A falta foi do Fabiano, que acabou puxando o jogador do Guarani. Falta perigosa, a zagueirada do Bugre está dentro da área do Amazonas e o Carlos Eduardo é quem vem para a cobrança. Foi mais ou menos daí que saiu o segundo gol do Guarani contra o Maringá na cobrança de falta. O goleirão soltou a bola e o Maranhão andou para dentro, hein? É falta pro Guarani, é lá pela direita. Na cobrança da falta, o Carlos Eduardo. Vai lá, Xará. Vai para a cobrança da falta. Preparou o levantamento no meio da grande área. Desvio de cabeça para fora do gol. O árbitro falou que não valeu nada. Vai mandar a cobrar falta de novo. É isso, Lupe? É isso, porque teve um empurrão ali na área antes da cobrança. Aí o árbitro apitou. Só que a bola já tinha saído ali da posição quando ele já tinha apitado. Então ele pediu para voltar a cobrança do Carlos Eduardo. Então essa narração aí você descarta. Beleza. E a partir de agora sim tá valendo Carlos Eduardo na bola. Tá bom, o ensaio foi bom, Vamos lá. Foi bom. O ensaio foi legal. Vamos acertar agora aí, viu, Maranhão? É falta pro Guarani, Carlos Eduardo na cobrança. Vai lá, Xará! Vai pra bola, Carlos Eduardo, perto da direita, levantamento. Dá pra voltar, Lupe? Dá pra voltar agora, Lupe? Não, acho que vamos cancelar as duas, na próxima a gente capricha. Tá. Mas ensaia uma coisa e não vamos ver outra? Pois é. Sabe aquela história de faltou do ensaio? Foi isso que aconteceu. Pois é. 14 minutos, segundo tempo, 3-0, Guarani trabalha a bola, a equipe do Amazonas, a saída, bola tocada lá no campo de ataque, Vinícius Leite, vai de domínio lá pela ponta da canhota, encara a marcação do William Farias, devolve ali com o Ítalo, pintou cruzamento na área, Jonathan Costa, cortou, Donato, deu de graça ali pelo meio de calcanhar, a bola jogada pelo meio, Kaique França!
O Donatão entregou o ouro pro bandido ali na entrada da área. O Rafael Tavares também de calcanhar para dar a bola na fogueira ali. O Cipriano bateu fraquinho e o Kaique França fez a defesa, Lupe. O Donato tá melhor do que o Cirino, né? Porque o Cirino tá toda hora impedido e o Donatão deu a bola nos pés do Gabriel Cipriano, atacante do Amazonas, que finalizou. Pra sorte do Guarani, Kaique França estava atento, caiu no canto e fez a defesa. Vem mais uma vez o Amazonas, que cresce no jogo, quase 15 minutos deste segundo tempo. A bola chegou pelo meio, Carlos Eduardo. Por baixo faz o corte, ela sobra com o Marcondes, que já faz de domínio, devolve com o Cipriano. Na ponta direita, rola a bola do lado com o Tavares, que pontou mais atrás, ali com o Marcondes. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 15 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série C, vem Amazonas para o campo de ataque lá pela esquerda. Ítalo recebeu na perna da canhota, fez a finta, invadiu a área, pintou cruzado. Opa! Não era o Donato que estava ali agora quem estava ali no lugar ali e fez o corte foi o Tavares, né? Foi um zagueiraço ali o Rafael Tavares, hein? Guarani já recupera a bola, sai jogando com o João Paulo. Não tem muita pressa, João Paulo para sair jogando. 3-0 o placar do jogo. Breca, toca do lado. Carlos Eduardo devolve para começar de novo e a gente vai girando. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 15 minutos e 40. Bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro pela Série C do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani. William Faria, João Paulo e Carlos Eduardo. 3 pro Guarani. Amazonas. Nada pra onça pintada, Fábio Scheibe. Central da bola. No tênis, lá em Roland Garros, temos um jogão, segundo set. O João Fonseca está vencendo por 7-0. Nesse segundo set, vai vencendo também por 6-5, tentando fechar o segundo set, oitavas de final, contra o norueguês Ruud. Futebol Globo CBN. 16 minutos e 20. Gabi Castro, o jogo, Gabi. Eu tava observando aqui, tô gostando bastante da participação do João Paulo. Ele não fica fixo em uma ponta, não. Ó, agora ele caiu aqui na ponta esquerda junto com o Guilherme Cachoeira. Então é interessante para poder fazer uma tabela com o Renan Castro, com o Guilherme Cachoeira. Ó, o Isaac tá muito próximo do João Paulo, o Carlos Eduardo tá aqui. Então é isso, é um Guarani muito compactado, muito bem treinado pelo Hélio Cizenando e vai controlando a partida, vai tocando. Gostaria de que finalizasse um pouquinho mais, mas é um jogo totalmente controlado. Maravilha, recuperação de bola, vem com o Renan Castro, tem uma avenida aqui pelo lado esquerdo, ele vem carregando a bola, já chega ali pertinho do bico da grande área, deu um tapa nela, fez a ligação com o Cachoeira, lá na ponta canhota, faz o break, tem marcação em cima dele, busca, girou bonito, carregou linha de fundo, preparou o cruzamento, vem bola pra área, sobe, Johnny Lucas para fazer o corte, e agora na dividida, ficou caído ali o Renan Castro, o árbitro deu vantagem do jogo, segue Guarani. Mais uma vez o campo de ataque ali com o Carlos Eduardo. Já está de pé novamente o Renan Castro. O João Paulo toca na bola. Tabelinha com o Carlos Eduardo. João Paulo. Carlos Eduardo. Mais uma vez. Ei, Carlos Eduardo deu de graça ali para o Cirino. Cirino já vira o corpo, vem para o campo de ataque. Donataço. Ali pelo meio, fez o corte para sair jogando mais uma vez a equipe do Bugre. Trabalha mais uma vez o William Farias, fez a tabelinha ali com o Isaac, volta no William, Isaac fica com ela, faz o domínio, bota a bola aqui pelo lado esquerdo, por aqui quem chega é Carlos Eduardo, para sair jogando, carregando o Guarani, campo de ataque, fez o jogo, lançamento pro Cachoeira, encontrou João Paulo, escapou da marcação, puxou ali pelo meio, ele vem buscando espaço, dá um tapa na bola, faz a abertura lá pela direita com o Rian, devolve a bola no João Paulo, o William Farias, o João Paulo carrega o jogo de um lado, carrega o jogo do outro, fez o tapa na bola, dessa vez lá pela direita, o William Farias vai para a tabelinha, chega por baixo o Marcondes, na recuperação de bola da equipe do Amazonas, já deu um tapa na bola o Tavares ali com o Cirino devolve com o Ítalo, bota a velocidade, a equipe do Amazonas que vem para o campo de ataque, Cirino recebeu de volta ali pelo meio, fez um passe de graça ali pro Renan Castro, que agradeceu o presente e está jogando para a equipe do Bugre, sem pressa nenhuma o Guarani, hein? Sem pressa nenhuma o Guarani, 18 minutos e meio, nessa saída de bola do Guarani, Gabi, se fosse no primeiro tempo, sairia babando para cima do Amazonas. Ele parou, brecou, só olhou. Mas é porque o atleta ele vai dosando também, né? Ele já sabe que tá 3-0, então ele não vai imprimir esse ritmo que muitas vezes a torcida pede, que a gente gostaria de ver também, para poder fazer 4, 5-0. Tá 3-0, então é um ritmo mais lento e vai controlando a partida desta maneira, tocando a bola e gastando tempo. Toca a bola, Bugrão aqui pela esquerda com Carlos Eduardo. Recebe, domina, devolve no Renan Castro. Marcação encosta do Tavares para cima dele. Recua com o William Farias. Fez o passe ali pela meia. Vai trabalhando mais uma vez a saída, João Paulo com ela. Faz o break, João Paulo. Bota a bola mais atrás. Mais uma vez ali para trabalhar a saída da equipe
do Bugrão. Campo defensivo, 19 minutos e 20. 3-0, Guarani tá ganhando o jogo, hein? Olha lá. Oi, fala, Lupe. Daqui a pouco, Herbert no Guarani e também mais uma mudança no Amazonas. Daqui a pouquinho, mais uma mudança para cada lado. Foi outro empurrão ali, descarado o empurrão, hein? Pra cima ali do Rian. Recupera a bola a equipe do Guarani com o Donato. O Cirino reclama para variar. O Donato recupera a bola, recua com o Kaique França para sair jogando aqui pela esquerda. 19 minutos e 50 deste segundo tempo. Daqui a pouquinho vem Herbert na equipe do Guarani, hein? Daqui a pouquinho tem Brasil e Panamá. O jogo de despedida da seleção brasileira, do território brasileiro, que vai para a Copa do Mundo, hein? Daqui a pouquinho, logo depois de Guarani e Amazonas, tem Brasil e Panamá. Vai jogando mais uma vez o Amazonas, hein? Lá pela esquerda, mais uma vez por ali com o Ítalo. Vai trabalhando a bola mais uma vez, a equipe do Amazonas faz o break, o Ítalo. Rola a bola com o Fabinho, domina na perna direita, inverte a jogada, busca o Cipriano aberto aqui pelo lado direito. Gabriel Cipriano, dominou bonito, colocou no gramado, encarou a marcação do Renan Castro. Deu um tapa no meio com o Johnny Lucas. Perna direita, inverte a jogada. Lá do outro lado, quem chegou foi o Rafael. Não foi o Rafael Tavares dessa vez. Lá do lado esquerdo foi por ali o Fabiano. Meu Deus, hein? Que bola feia, hein? Foi longe essa, hein? Tem gol! Fala aí, Chaibi. Tem gol no Allianz Parque. Paulinho faz 1-0 para o Palmeiras. 20 minutos da segunda etapa. Palmeiras vencendo a Chapecoense por 1-0. Muito bem, duas trocas da equipe do Amazonas, uma troca da equipe do Guarani. O Lupe tá anotando tudo lá. Daqui a pouco ele fala para nós quem tá entrando e quem tá saindo. Vamos lá no Guarani, tá Vai. saindo Isaac. Isaac tá saindo com a camisa número 21. Entra o Herbert com a 27 no Guarani. 11-14. Vamos lá. 11, Vinícius Leite no Amazonas foi embora. Entrou 14, Pedrinho. Pedrinho, 14, tá no jogo no lugar do... Vinícius Leite. Ah, obrigado, Vinícius Leite. Tem mais uma, já confirmo. Beleza. Cirino foi embora. Parece que é o 21, se não me engano. Eu vou confirmar já, peraí. Muito bem. Daqui a pouco... É o Nico. É o 20. É o 20 que está em campo. O 20 está em campo. Tá lá. Nico. Vem mais uma vez a equipe do Bugre do campo de ataque. Lançamento feito. Fabiano faz o quarto. Agora recupera a bola. Já deu um passe na bola lá pela direita. Trabalhou por ali. Cachoeira. Lançamento lá na frente para o Herbert. Antes dele marcou onde estava lá para fazer a roubada. O Ítalo tendo o toque na bola. Cachoeira faz o desenho. Joga a bola para fora. Arremesso manual. Tem pressa. Faz a cobrança mais uma vez. A equipe do Amazonas com pressa. O Donatão. Olha aqui o Donato quando atropela alguém. O negócio é feio, hein? Acabou atropelando tudo ali. É falta para a equipe do Amazonas, viu, Lupe? Daqui a pouco vem o Lupe aí. 22. Cipriano recebe aqui pela direita, faz o domínio e coloca no gramado. Busca o espaço ali pelo meio, trabalha o Tavares. Fez o passe mais atrás com o Johnny Lucas. Johnny Lucas tocou com o Cipriano. A torcida pega no pé do Cipriano aqui pela direita, viu? Lançamento feito, Cipriano tocou errado. Sobra de bola com o Renan Castro. Volta a bola com o Herbert. Mais uma vez Renan Castro. Domina. Na perna da canhota ele vem carregando, saída de bola com o Herbert. Recebeu aqui pelo lado esquerdo, tá livre de marcação. Ele carregou, brecou, devolveu o Renan Castro. Na ponta canhota para ficar com ela. Bota a bola um pouquinho mais atrás ali com o João Paulo, que se apresentou bem o João Paulo. Domina, tenta a marcação em cima dele. Chegou por ali o Renan Castro e comete a falta. Ele foi fazer a proteção ali, levantou o pé um pouquinho demais ali, cometeu a falta, tomou cartão amarelo, viu, Lupe? Renan Castro, e ele reclama, fala que não atingiu o jogador, mas o árbitro não estava tão perto do lance, mas estava com a visão ampla da jogada. Amarelo para o Renan Castro, camisa número 26. Só confirmando então as mexidas no Amazonas, Cirino com a 7, Vinícius Leite com a 11 foram embora. Entraram, né? Nico com a 20 e 14, Pedrinho na onça pintada. Também está caído ali o jogador da equipe do Amazonas, Gabi Castro. Herbert está em campo. O Isaac foi pro chuveiro. Fez uma boa partida, né? Aquilo que se esperava dele, de controlar o jogo também, de posse de bola. Então foi participativo, não foi decisivo, mas tá dentro da média aí do que a equipe apresentou. E agora muda a característica, o Amazonas já cansado. Herbert é velocista, tem 1 contra 1, certamente vai explorar aqui esse lado esquerdo de velocidade. E o João Paulo, vamos ver o posicionamento dele, deve jogar um pouquinho mais centralizado.
Chega ali para fazer o corte da equipe do Guarani. Renan Castro evita o escanteio, fica com ela. Tem marcação em forte do Marcondes para cima dele. Renan Castro inteligente, joga a bola nas pernas do Marcondes. Tiro de meta que favorece a equipe do Bugre. 24 minutos e meio deste segundo tempo. 3-0, o Bugrão tá ganhando. Sai jogando lá pela direita com o Rian. Faz de domínio, tem marcação em cima dele. O Pedrinho, ele volta a bola pelo círculo, pela grande área. O Donato tava lá, dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque. Responde o Rafael Vitor. Bota mais uma vez o Amazonas no campo de ataque. Não consegue domínio. O Rafael Tavares. A sobra de bola ali com o Carlos Eduardo. Já faz de domínio, faz o lançamento pro campo de ataque. Antes de todo mundo, para fazer o corte, estava ali o Marcondes. De novo, ele corta, toca a bola com o Cipriano, devolve o Marcondes. Faz de domínio 29 da equipe do Amazonas, fez o passe mais atrás lá com o Rafael Vitor. Já encontra o Fabiano, aberto lá pelo lado esquerdo. Ele vem carregando, buscando a saída de bola da equipe do Amazonas com o Fabinho Breca. Escapa da marcação do Maranhão ali pelo círculo central do gramado, dá um tapa na bola, faz a abertura com o Marcondes. Pela direita, o Amazonas recua a bola de novo. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 25 minutos de bola rolando deste segundo tempo de jogo aqui, Brinco de Ouro da Princesa. 9ª rodada, Série C do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani! 3 pro Guarani. Amazonas! 0 pro Amazonas. Fábio Scheibe. Central da bola. Série A do Brasileiro, Vasco está perdendo para o Atlético Mineiro por 1-0. O Palmeiras está vencendo a Chapecoense por 1-0. Segundo set, equilibrado lá em Roland Garros. Por enquanto, 6-5 para João Fonseca. Futebol Globo CBN. Tem escanteio pro Amazonas, é lá pelo lado esquerdo, vai chuveirar na área ali, viu, Lupe? Bola parada para onça pintada. Escanteio, o árbitro conversa ali com o jogador da equipe do Amazonas, com o Ítalo Silva, camisa número 25. Escanteio para a equipe visitante. Quinto escanteio no jogo, terceiro para a equipe do Amazonas. Vai todo mundo lá para a área, Pedrinho ficou na cobrança. Lá pela ponta, canhota ali perto da direita para o levantamento. Vai todo mundo ali pelo meio da área. Pintou o levantamento, sobe lá dentro. Jonathan Costa para fazer o corte. Uma cabeçada, a bola jogou para fora do campo, arremesso é manual que favorece. Não foi o Jonathan Costa, não, foi o atacante que fez esse cabeceio aí. Ele subiu junto com o Jonathan Costa ali, mas quem cabeceou a bola, na verdade, foi o Marcondes, viu, Lupe? Coisa esquisita, hein? E tá com a mão na orelha ali, ó. Acho que a cabeçada foi tão forte. Carequinha, Marcondes coloca a mão ali na cabeça, foi ele o último a tocar na bola. A bola saiu lá na lateral, que lance estranho. Guarani tenta sair jogando, o João Paulo pede uma falta, o árbitro não foi nada. O Johnny Lucas continua com a bola dominada ali pelo meio. Protege, faz o toque. Aqui pela direita com o Cipriano. Deu uma penteada na bola, devolve lá atrás com o Marcondes. Breca, olha, aperta a canhota, já bota no campo de ataque mais uma vez. Vem ali pelo meio com o Fabinho. O João Paulo vai acompanhando. Tenta o toque de primeira ali com o Johnny Lucas. Buscava a tabela, mas o Johnny prefere recuo. Para começar de novo lá no sistema defensivo. Vai jogando, Fabiano vem para o campo de ataque. Fez o passe mais uma vez lá pela esquerda com o Tavares. Encontrou a bola enfiada lá na frente para o Nico. Tentava o passe de primeira para o Ítalo. A bola foi para fora de graça para a equipe do Guarani. Gabi Castro, já estamos com 27 minutos, Gabi, desse segundo tempo. 3-0 para o Guarani. A gente vê que o Amazonas não consegue se encontrar em campo. Não consegue acertar um passe, uma tabela. Como esse lance agora, 2 metros. Passe errado. É uma equipe muito limitada tecnicamente, não consegue dar volume de jogo, né? Não consegue dar velocidade, erra muitos passes, problema de posicionamento, de entrosamento. Então mesmo com o Guarani vencendo por 3-0, num ritmo mais devagar, é uma equipe que tem suas dificuldades e ele vai ganhando um pouquinho de campo, tá se aproximando do gol do Guarani, mas ainda não conseguiu fazer o Kaique França fazer uma defesa. Eu não sei o porquê, eu não entendi ainda, não vi nenhum lance para que isso tivesse acontecido. Mas a torcida do Guarani tá pegando no pé do Gabriel Cipriano, que ela comemorou agora esse chute errado do Cipriano para longe. Você viu alguma coisa daí, Lupe? Então, recebi uma informação de um colega que ao descer pro vestiário, ele ofendeu a torcida do Guarani com um gesto. E aí a torcida agora tá pegando no pé dele. Ah, tá, olha lá, atenção, olha lá, ó. Olha lá. Que beleza. Toca a bola ali pelo meio, perde a bola Amazonas, o Fabinho tocou errado, já recupera o Guarani, sai jogando aqui pela direita com o Maranhão. Ele faz de domínio, tenta sair jogando, tenta fazer a fita, era o Herbert que estava no lance ali, bola acabou saindo, arremesso manual que favorece a equipe do Bugre. Quase 29 minutos deste segundo tempo, arremesso manual cobrado do Jonathan Costa, toca na bola, Renan Castro recebe novamente, toca nele por último, a bola para fora, agora arremesso manual para a equipe do Amazonas. O Nico fala ali com o Cipriano, vai Cipriano, subvaia do torcedor do Guarani.
Fez o passe errado, a torcida aplaude. Quem fica com ele é o Herbert. Trabalha mais uma vez Cachoeira. Fez o domínio, deu tapa na bola pro Rian. Lá pela ponta direita, ameaçou o lançamento. Preferiu o corte, vem pelo meio, vem carregando, faz a fita pra cima do Pedrinho. Deixa aberto, lá renta a lateral do campo com o João Paulo. Fez o passe ali pelo meio com o William Farias. Devolve do João Paulo. Recuando o Donato. Donatão já dá um bico da bola, faz o lançamento aqui pelo lado esquerdo com o Renan Castro. Tem a marcação do Cipriano pra cima dele. Ele volta a bola com o Jonathan Costa. Vai tocando a bola a equipe do Guarani, vai gastando tempo e ganhando por 3-0. Neste momento, líder da Série C do Campeonato Brasileiro. Já despacha para o campo de ataque, lançamento foi feito, Maranhão escora de cabeça. Ia chegando lá na frente o Cachoeira, o árbitro, o Rafael Vitor fica reclamando. O Cachoeira gesticula, o árbitro foi nada, só arremesso manual para o Guarani, já cobrado. Renan Castro domina a bola pela esquerda, fez o passe mais atrás, com o Jonathan Costa, 30 minutos, toque CBN, marcou o William Farias, passou ali pelo meio, João Paulo, tocou, Herbert, rolou, aqui pela esquerda, Cachoeira, invadiu a área, encarou, marcação, puxou pela meia, preparou o chute, mais atrás, Carlos Eduardo, a batida, o desvio, ela vai para escanteio. Foi a nocaute ali o Fabinho. Caiu ali na entrada grande área da batida do Carlos Eduardo, Lupi. Dá pra ver que o Carlos Eduardo tem uma finalização potente, porque a bola explodiu no Rafael Vitor e ele foi pro solo, foi pro gramado. Escanteio Guarani, Carlos Eduardo vem pra cobrança. Eu aproveito para informar o público que está sendo divulgado neste momento. Informe, Lupi. 5.135 torcedores, público total, R$ 95.820 a renda do jogo. Escanteio para o Guarani, sexto do jogo, terceiro para o Bugrão, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio. Escanteio para o Guarani, vai na cobrança o Carlos Eduardo. O árbitro tá lá autorizando só agora, hein? Autorizou o Carlos Eduardo. Levantamento, segunda trave, passa por todo mundo. Bola para fora, só tiro de meta, Lupi. O árbitro pegou uma falta em cima do Ítalo Silva. Quando a cobrança foi feita, não vi quem foi do Guarani que acabou empurrando o Ítalo Silva, que caiu dentro do gol. E o árbitro pegou ali a falta do ataque do Guarani, que mexe. Maranhão, camisa número 9, vai embora. Aplaudido. Luca, com a camisa 9, vem pro jogo. Luca tá no jogo com a 9, sai 99 Maranhão. E sai também o camisa número William Farias, com a 3. E entra o 66, o Cauã Jesus. Cauã Jesus, com a 66, vem para o jogo, no lugar do William Farias, com a camisa número 3. Hélio Cizenando não mexe mais. Muito bem, feitas as trocas da equipe do Bugre, Gabi. Um novo posicionamento, né, para o Cauã Jesus, que é meia, mas como o João Paulo já está atuando e ele segue com 3 atacantes, com o Guilherme Cachoeira, com o Herbert, com o Luca, vai ser um segundo homem de meio campo aí. Vamos ver o rendimento do Cauã Jesus, como está 3-0, né? Pode dar uma mobilidade boa aí. O Carlos Eduardo vira este primeiro volante para dar este primeiro combate. E o Cauã Jesus para dar um pouquinho mais de velocidade, uma mobilidade para esse meio campo do Guarani. Agora é a vez da equipe do Amazonas fazer a última troca lá. 10:30, sai Rafael Tavares. Com a camisa 10, entra o 30, o argentino Pato Núñez. Muito bem, Pato Núñez tá em campo. Opa, tem gol aí, Fábio Scheibe. É gol na Série C do Brasileirão, é a virada da Inter de Limeira contra o Ipiranga. Agora Inter 2, Ipiranga 1, 38 minutos da segunda etapa lá no Limeirão. Aqui já estamos com 33 minutos deste segundo tempo. Volta ali pelo meio para o Guarani, já cobrado pelo Donato, toca na bola, Carlos Eduardo, faz a abertura aqui pela esquerda, Renan Castro, recebe a bola perto da lateral do campo, ele vem carregando o Cipriano, tá de longe acompanhando, ele fez o passe com o João Paulo, antecipou ali o Fabinho pelo meio de cabeça, o Johnny Lucas, a sobra de bola com o Carlos Eduardo, deu um tapa na bola, o Cauã Jesus, mais atrás ali, começa com o Donato, Donato encontra o Rian, fez o passe ali pela meia, vai trabalhando, passe curto, a equipe do Guarani no meio campo, lugar perigoso ali para trocar passe, hein? O passe feito aqui pela esquerda agora com o Renan Castro, ele devolve a bola com o Cauã Jesus, ali pertinho da marcação que chega para cima dele, do Nico, toca na bola, tava ali o Pato Núñez também, lançamento vem para o campo de ataque do Bugre, lançamento forte, o árbitro pega uma falta em cima do Fabiano na meia-lua da grande área, Lupe. E a falta foi do Herbert, camisa número 27 da equipe do Guarani, e recebe cartão amarelo porque deu um toquinho na bola quando o Amazonas tentava cobrar a falta rapidamente.
Já faz a cobrança da falta lá. Marcondes recebe aqui pela direita. Tem a marcação em cima dele, do Luca. Ele faz o lançamento errado de graça para a equipe do Bugre, que se mantém ali no campo de ataque, no campo defensivo, com o Renan Castro. Fez o passe pelo meio, Cauã Jesus. Protege bem a bola. Chega a marcação por baixo. Na roubada de bola, batida, desvio no Donato. Ela sobra com o Rian. Gira o corpo, já bota na direção ao campo de ataque. João Paulo recebe do peito, domina, coloca no gramado. O jogador, quando sabe jogar, ele é muito inteligente, Gabi. O domínio do João Paulo no peito, quando ele coloca no gramado, ele diminui a passada só para receber a falta. E o tempo de bola do João Paulo, o jogador do Amazonas antecipou, ele ficou paradinho e a bola foi onde ele estava. E aí fica mais fácil, né? Acabou sofrendo a falta. O João Paulo é um ótimo jogador, diferente, muito acima para a série. Cipriano comete falta por trás, em cima do Cachoeira. Já tem amarelo o Cipriano, inclusive, hein? A torcida pega no pé do Cipriano. O Cipriano já tem amarelo. O árbitro só conversa com ele. Todo mundo pede expulsão. Menos o árbitro, viu, Lupe? O árbitro pede para os atletas se afastarem. Ele disse que, foi a última. Cabeça no lugar, Cipriano. Cabeça no lugar. Vai com calma. E apontou para o 28, Gabriel Cipriano. Detalhe, hein? Era para amarelo. E teve uma outra falta no João Paulo, feita pelo Ítalo Silva, quando ele foi puxado, que o árbitro também poderia ter amarelado. Por isso a torcida elogia, contém ironia, o árbitro do jogo. É verdade, é verdade. Vamos girar o tempo e o placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 35 minutos e meio de bola rolando. Segundo tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani! 3 para o Bugrão, William Faria, João Paulo e também Carlos Eduardo. Nada para a equipe do Amazonas. Chaibe. Central da bola. Pela Série A do Brasileirão, 36 minutos no Allianz Parque, 1-0 para o Palmeiras contra Chapecoense, gol de Paulinho. São Januário, o Atlético Mineiro vai vencendo o Vasco por 1-0. Às 8h30 tem Cruzeiro e Fluminense e o Remo recebe o São Paulo. Olha, o Bugrão recebe a bola na área, Cachoeira, batida! Siriguidu! É do Bugrão, Cachoeira! Recebeu a bola pelo lado esquerdo, entrada da grande área, ajeitou na perna direita, olhou onde estava o goleiro e bateu no contrapé do goleirão Renan. Canto esquerdo estufando a rede a 36 minutos desse segundo tempo, virou goleada. 4 para o Guarani. Deu Siriguidu para o Cachoeira. Nada para o Amazonas, Lupe. Para lavar a alma do torcedor do Guarani, Cachoeira vai para a rede. Ele recebeu o passe do Cauã Jesus do lado esquerdo. Dominou, olhou e bateu no canto, sem chances para o goleiro Renan. Um lindo gol de Guilherme Cachoeira, que marca o terceiro gol dele na temporada. O quarto do Guarani no jogo. Dá no placar do Brinco. Guarani 1, 2, 3, 4. Amazonas 0. Virou goleada aqui no Brinco de Ouro. O Guarani fez 4-0 para cima do Amazonas. Mais um belo gol. E um belo gol do Cachoeira. Ô, Gabi Castro, 4-0. Esse gol do Cachoeira foi para consagrar ele ali no ataque do Guarani. E o melhor, né? Uma goleada para coroar essa exibição de gala e foi construída com muita tranquilidade. O Guarani não fez tanta força assim. Isso que deixa a boa mensagem pro torcedor. O Guarani tá jogando tranquilo, vai tocando a bola, vai construindo os gols sem forçar muito, que é muito importante, porque quando precisar, sabe que tem muito mais para dar. Então, de fato, 4-0 para a festa da torcida bugrina, para o aniversariante Brinco de Ouro. O árbitro não se entende com a bola ali e nem com o Pato Nunes. Bola ao solo, a bola tocou no árbitro, ele jogou a bola no gramado, o Pato Nunes não deixou a bola cair no gramado, deu um toque na bola, mandou voltar, agora sim. Bola em jogo, 4-0, o Guarani tá ganhando o jogo, o Cipriano recebe na direita, toca mais atrás com o Marcondes, faz o break bonito pra cima do Luca, fez a fita, só que precisou carregar na contramão, recua lá atrás com o Rafael Vitor, o Luca vai pra cima, aperta a marcação, o Rafael Vitor só jogando esquisito, Carlos Eduardo tenta ficar com a bola, não consegue, bola vai pra fora, arremesso é manual que favorece a equipe do Amazonas aqui pela direita. 38
minutos e 40 deste segundo tempo, 4-0 no Grão na frente. Arremesso manual cobrado. O Fabinho deu uma solada na bola, ela foi pra fora. De graça pro Guarani. Perdidaço em campo essa equipe do Amazonas. Eu esperava mais do Amazonas hoje em campo, viu, Gabi? Eu também, mas o momento é ruim, né? Tá 4 jogos sem vencer, troca de treinador, a estreia do Rodrigo Santana, então nem este efeito deu certo pro Amazonas. Olha, o Guarani vai pintar o quinto gol. Luca foi pra finta, sai o goleiro, mas tá valendo nada. Deixa o impedimento marcado aí, Lupe. E o toque do João Paulo foi algo espetacular. O problema é que o Luca estava um pouquinho à frente da linha defensiva do Amazonas. O atacante, camisa 9, em posição irregular. Fala, Gabi. Também esperava mais de um Amazonas que começou muito bem a competição, mas agora a queda livre e a exibição de hoje explica, né? Porque a equipe chega ao quinto jogo sem vitória, porque não consegue construir, não consegue finalizar, erra muitos passes, então Rodrigo Santana vai ter trabalho se quiser manter no G8 e cabe mais pro Guarani se forçar mais um pouquinho. Guarani toca a parada pela direita com o Rian. Ele faz o break, devolve pelo ciclo central do gravado, trabalha por ali com o Cauã Jesus. Já faz o domínio de marcação em cima dele, escapa bem do marcador ali, se livra do marcador que segurava ele. Joga a bola com o Renan Castro aqui pela direita, o Jonathan Costa, devolve. Zagueirão com ela, Jonathan Costa, Cauã Jesus, livre de marcação ali. Ele já faz o passe pelo meio, Carlos Eduardo, devolve, Cauã Jesus. Tá aberto aqui pela ponta canhota, Renan Castro. Recebeu a bola, tentou cruzamento na entrada da grande área. Fez João Paulo, o break, olhou de um lado, de outro, brecou, girou o corpo pro João Paulo. Vem com ela, fez o passe ali à frente da grande área. Cauã Jesus, devolve do lado esquerdo, mais uma vez com Renan Castro. Pintou o cruzamento da grande área, chove a zaga do Amazonas. João Paulo, que passe do João Paulo. Rian, cruzamento da grande área, Fabiano de cabeça, estava lá para fazer o quarto. Briga pela bola aqui do Guarani, Carlos Eduardo, fez a finta, brecou, foi pedindo uma falta ali, mas acabou escorregando. Sai jogando a equipe do Amazonas, porta do campo de ataque no meio do caminho, estava lá o Donato para fazer a roubada. O Donato ia dar um bicão na bola, chegou ali o Renan Castro, fica com ela para sair jogando a equipe do Guarani. 4-0, vamos girar pela última vez o tempo e o placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 41 minutos de bola rolando. Segundo tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, anote aí, ó. Guarani 4, William Farias, João Paulo, Carlos Eduardo e também Guilherme Cachoeira. 4 para o Bugrão. Amazonas. Nada para a equipe do Amazonas, Jaime. Central da bola. Pela Série B do Brasileiro, o Operário virou contra o Ceará 2-1 pro Operário. Mais tarde tem Cuiabá e CRB. Mais cedo teve São Bernardo 1, Novo Horizontino também 1. Futebol Globo CBN. Vem Amazonas, tocando a bola no campo de ataque com o Fabiano. Rola a bola ali pela intermediária com o Pato Nunes. Lançamento foi feito em direção a uma grande área. Buscava lá na frente o Nico. Comete a falta, o jogo tá parado. A bola acabou saindo em escanteio. Não deu a falta, não. Deu só o último toque do Donato. O escanteio que favorece o Amazonas lá pela esquerda, viu, Lupe? Escanteio cobrado, bola na área. Batida, Kaique França. Defesaça! Cobrança de escanteio rápido, Nico recebeu ali no bico da pequena área, pegou de voleio. O Kaique França fez uma defesaça ali na área, Lupe. E ele tem que trabalhar mesmo quando o Guarani está aplicando uma goleada, ele dá um jeitinho de aparecer. Kaique França é o nome do goleiro do Guarani, trabalhou pela primeira vez no jogo. Talvez o Guarani vai sair zerado de mais uma partida graças a Kaique França. Verdade, a torcida grita olé. Cada toque na bola do Guarani. Vai trabalhando a bola no som da torcida da equipe do Guarani. Carlos Eduardo com ela, já não tapa na bola, faz a abertura pela esquerda com o Herbert. Encara a marcação do Marcondes. Marcondes vai pra cima dele, o Herbert puxou pelo meio, batido, desvio. Direito! Guarani do Bugrão, Herbert faz o quinto gol aqui no Brinco de Ouro. Aniversário de 73 anos nesse estádio maravilhoso, torcedor
fazendo a festa 5-0, Herbert contou com o desvio no meio do caminho. O que vale a bola lá no fundo do gol. Deu Ziriguidu pro Herbert. 42. Chegou no tempo 5 pro Guarani. Nada pro Amazonas, Lupe. E o Herbert, ele saiu comemorando para tirar aquela fase ruim que ele estava passando. O atacante do Guarani entrou no segundo tempo e mais uma boa jogada, de pé em pé, até a bola chegar nos pés de Herbert do lado esquerdo do gramado. Ele limpou a marcação e bateu. A bola deu um leve desvio na defesa do Amazonas e foi pro fundo da rede do goleiro Renan. Herbert marca o 5º gol dele na temporada, o 5º do Guarani no jogo. Tá no placar do Brinco, Guarani 5, Amazonas 0. Gabi Castro, nem o torcedor mais otimista esperava uma goleada como essa hoje aqui, Gabi. E sabe o que é bacana de ver também? Porque todo mundo que tá fazendo gol... Ó, o Amazonas. Vem Amazonas ali na entrada grande área, bola rolada. Preparou a batida, o Nico bateu pra fora do gol. Linha de fundo, só tiro de meta. Fala, Gabi. O que é legal de observar também é a união do elenco do Guarani. Todo mundo que faz gol vai comemorar no banco de reservas. O Luca estava aqui no meio campo, estava indo em direção ao banco de reservas e chamou o Donato, que estava lá na zaga, e fala, vem também. E aí todo mundo foi no banco de reservas comemorar com os atletas que não entraram. Então isso é fundamental e mostra porque o Guarani conquista mais um 5-0 em pouco tempo. Há menos de um mês foi contra o Maringá e hoje aqui contra o Amazonas. Apita o árbitro, sem acréscimos. Fim de papo, fim de jogo aqui no Brinco de Ouro. Guarani 5 pro Guarani. Amazonas 0 pro Amazonas. Central da Bola. Grande vitória do Guarani no Brinco de Ouro, 5-0, mais um 5-0 para o Bugrão, hein? Que trabalho faz Hélio Cizenando. Hélio Cizenando venceu a desconfiança no começo da temporada e agora vai se tornando um dos grandes protagonistas dentro da Série C. Como é que está o Brinco de Ouro neste momento? Muita festa, Antônio Lupe. Júlio, muita festa, né? Ninguém vai embora. Jogadores do Guarani comemoram no centro do gramado, os torcedores permanecem aqui no Brinco depois dessa goleada, 5-0, Guarani que apaga aquela atuação que teve, né, contra o Ituano, depois conseguiu uma vitória fora de casa e vence com um placar elástico, 5-0 num dia especial, né, para o estádio Brinco de Ouro da Princesa, que hoje completa 73 anos. Se aperta mais um pouquinho, hein, Júlio? Vai quase um gol para cada ano do estádio, hein, Júlio Nascimento? Tá louco, o Guarani tá vivendo uma grande fase e, cara, eu não me canso de falar do Carlos Eduardo, né? Desde que ele entrou no time, agora são 4 assistências, 2 gols, 4 vitórias, apenas uma derrota. Parece que o Carlos Eduardo simboliza muito do que foi esse ajuste, né, Gabi Castro? Do Hélio Cizenando, né? Impressionante. E sempre passa por meio campo, é o setor mais importante do futebol, porque a parceria com o William Farias dá uma segurança defensiva, então o Guarani vai levando menos gols e ele consegue ter presença diária, ele é o homem das bolas paradas, mesmo com o João Paulo, ele cobra escanteio, ele cobra falta, então é um jogador realmente que caiu muito bem nessa equipe do Guarani, com bom rendimento, fazendo gol, hoje deu assistência, balançou as redes. Então, de fato, esse crescimento do Guarani passa também pelo Carlos Eduardo e passa pelo Hélio Cizenando, viu? Que estava sendo contestado, né? Mesmo com a equipe invicta, muitas críticas. E o Hélio Cizenando deu a volta por cima, hoje venceu, convenceu, goleou em casa para não colocar defeito. Foi a tarde perfeita hoje para o torcedor bugreiro. Muito bem, bom, Júlio, vem aí o jogo do Brasil, hein, Antônio Lupe? Deixa eu só registrar rapidinho. Ô, Maurício, por favor, só pra tranquilizar, o que aconteceu contigo, cara? Então, eu senti um desconforto ali no adutor, mas nada grave, foi mais precaução mesmo. A gente fez uma excelente partida, estou muito feliz com o meu desempenho, o desempenho da equipe. Espero que a gente continue crescendo na competição. Obrigado. Carlos, por favor. Rapaz, parece que você não sentiu o peso dessa camisa não, né? Veio quietinho, sem muito alarde. O que você tá jogando de bola é brincadeira, hein? Boa noite, né? Muito feliz, né, por mais um gol e poder ajudar a equipe aí com uma bela vitória dentro de casa.
o grupo, como eu venho falando, o grupo me acolheu muito bem, né? Então eu só estava esperando a minha vez, a minha oportunidade, trabalhando firme. E ela apareceu, graças a Deus estou sabendo aproveitar, espero que continue assim. E espero acabar o campeonato com acesso também com essa camisa gigante. Valeu, Carlos Eduardo. Volante, tá Carlinhos na camisa, hein, Júlio? Temos que encerrar, Nascimento. O jogo do Brasil vem aí, né? Mas é um dia de festa, Lupe. Então vai no teu feeling aí, ó. Então deixa eu mais um pouquinho. A fase do Carlos Eduardo é espetacular. 4 assistências e 2 gols nos últimos 3 jogos. João Paulo. Tá melhorando. Graças a Deus fui coroado com um gol. Mas feliz pela vitória e a vitória de todos. Vamos procurar agora descansar um pouco, mas manter o foco, manter o trabalho para cada dia, cada treino a gente procurar a melhorar. Ô, João, deixa eu falar uma situação aqui com você rapidinho. Você foi bater o pênalti, o Maranhão ficou enchendo teu saco que ele queria bater, né? Enquanto você não pôs a bola no fundo da rede, ele não sossegou, né? Na verdade, ele foi me zoar depois, falou assim, quem era pra ter batido sou eu. Eu falei, deixa pra próxima que você bate. Mas tá tudo certo, a gente fica feliz por cada gol, independente de quem faça o gol, o mais importante é o Guarani estar vencendo. Feliz pela vitória, feliz pelo gol. E agora é descansar, mas foco, humildade, esse é que a gente prega para cada treino, cada jogo a gente está melhorando. Você tem um acesso com o São Bernardo. O que essa vitória pode significar para a trajetória do Guarani na competição? Sabemos que é uma competição difícil. O ano passado conseguiu acesso com o São Bernardo, foi coroado com um gol do acesso. Estou muito feliz por que aconteceu, mas tá no passado, agora é focar aqui no Guarani. Sabemos que é uma competição difícil e quando acontece uma goleada dessa, cada vez mais a gente vai ser cobrado, mas a gente está preparado para isso, porque a gente trabalha com humildade, respeitando. Tá feito hoje aí, a gente respeitou a equipe do Amazonas, não teve virada de cara, não teve querer humilhar, querer ser melhor. O que a gente prega é humildade e respeito com todos os adversários que a gente vai enfrentar, porque a gente somos profissionais, do lado de lá também tem, então assim, é respeito. A gente respeita eles jogando sério e fazendo gols. Obrigado. João Paulo, camisa número 10. O Guarani volta a jogar contra o Caxias na próxima rodada. Está marcado para o dia 13, hein? Data da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, mas o Guarani já solicitou a mudança para o dia 12, sexta-feira. Agora é aguardar a CBF, Nascimento. Ninguém para nós, velho. Pegamos o foguete, elevador, só com subida. Guarani disparou. Neste momento é o líder do campeonato. Ainda vão jogar Paysandu, Brusque. O mais importante é que o Guarani tem confiança neste momento e um futebol com identidade, né? Atenção, hein? Fila 6:10. Fila lá no vestiário do Guarani para pedidos de desculpas de Hélio Cizenando. Ele vai fazer a coletiva e depois abraça torcedor por torcedor que quiser pedir desculpas para o professor Hélio Cizenando neste... Como é que você falou, Fábio Chab? Hélio o quê? Pepe Cizenando. Pepe Cizenando. Calma, Fábio. É a máquina alviverde. Grande Hélio Cizenando, monstro sagrado. Antônio Lupe, um abraço para você, hein? Valeu, Júlio. Ótimo finalzinho de domingo e boa semana. Grande abraço. Boa. Valeu, Antônio Lupe vai acompanhar a coletiva do professor Pepe Cizenando. Valeu, ô Carlos Cabela. Muito Siriguidum hoje pra conta. Guarani, líder do campeonato. Valeu mesmo. Valeu muito o jogo de hoje aqui com 5 Siriguiduns. Grande abraço e até amanhã. É isso aí. Vai lá poupar a voz porque sequência aí do Bugrão. 5-0 no Maringá. 5-0 no Amazonas. Meu Deus do céu. Valeu, Gabriel Castro. Valeu, Júlio Nascimento. Sempre um prazer fazer as jornadas ao seu lado. Guarani na liderança com uma defesa sólida, com um ataque eficiente, com confiança, com moral e hoje, sem fazer força, conseguiu golear. Segura o Bugre. Valeu, gente. Valeu, Fábio Chá. Vem o Brasil, hein? Vem o Brasil. O João Fonseca tá vencendo por 2-0 o Roland Garros. Terceiro set agora. E o jogo não terminou no Allianz Parque. A Chapecoense acabou empatando, mas o lance está no VAR. E agora o juiz vai no VAR ver se teve falta ou não no lance. Passamos de 56 minutos já por lá. Boa, vitória do Guarani, muito importante. Repito, o Guarani neste momento é o líder do campeonato com 18 pontos. Espera agora o jogo do Paysandu, que joga hoje contra o Figueirense lá Fora em Santa Catarina. Logo depois da seleção brasileira, dá pra secar os caras. Exatamente. E aí amanhã tem Barra contra o Brusque. Fora de casa também o Brusque. Os dois jogam fora de casa. Uma oportunidade boa aí pro Guarani secar os adversários e terminar essa rodada na liderança, hein, Julio? É isso aí. Amanhã tem macaca, hein? Nega Véia joga amanhã contra a equipe do Botafogo, sem treinador, né? A Ponte passa, então, a semana inteira buscando um novo treinador, mas não consegue definir um novo comandante. Então, Edson Boaro, ex-jogador de seleção brasileira, vai comandar a Ponte. Quem sabe aí para fechar
a jornada de Campinas, né? Com 6 pontos, o Bugrão venceu, 3 pontinhos pro Guarani, mais 3. Quem sabe amanhã a Ponte também não consegue, pra gente ter uma transição pra Copa do Mundo com mais tranquilidade. Até porque vão ficar um tempinho sem futebol, hein, Fábio Chaves? Não, futebol de Série A, né? Não, é dos nossos times aqui, né? Porque o Guarani só joga dia 13, né? E a Ponte só dia 9, novamente, né? Então vão ficar 9 dias aí também. Lembrando que hoje também tem jogo de São Paulo ainda, pô. São Paulo e Remo, 8h30 da noite. Remo e São Paulo. E aí, eu tô esperando o VAR aí, hein? Tá aqui, ó. Tem um empurrão no Murilo, na zaga. É isso aí. Então daqui a pouco tem o jogo da seleção brasileira contra a equipe do Panamá. Valeu, Fábio Scheibe. Se tudo der certo aí, hoje a gente vai comemorar a vitória do João Fonseca, a vitória do Brasil. É isso aí. E vai estar tudo certo. E o Guarani fazendo 5 e a Ponte ganhando amanhã, né? É isso aí, pra fechar a semana aí com toda a tranquilidade do mundo. Valeu, Fábio. Obrigado pela parceria. Um abraço. Agradecendo os trabalhos técnicos de Naldo Araújo, diretamente do Brinco de Ouro. Trouxe Sonzasco e transmitiu Guarani 5, Amazonas 0. E aqui o nosso comandante Nilson Belisário. Quer partir lá pro palestra? Pra gente acompanhar essa confusão final, Nilson? Então partiu. Vamos lá, Rodrigo Bittar, né, que tá lá no comando. Partiu palestra e depois seleção brasileira aqui no Futebol CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Palmeiras, Chapecoense. Gol anulado da Chapecoense. Sobra de bola com o time do Palmeiras ali pelo lado esquerdo do campo. Larson tem interligação direta, para no meio do caminho. Vem por ali o Camilo. Vem contra-ataque do time da Chapecoense. Quem sabe uma última chance ainda no jogo. Ítalo pelo lado esquerdo.